noite, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do Grito Cast. Essa foi uma fase de teste aqui. E hoje nós vamos conversar com Rosinha, doutora Rosinha. Seja muito bem-vinda, doutora Rosinha. Obrigada, amigo. É uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui. Agradeço muito o convite. Fico feliz. Vamos lá. Maravilha, Rosinha. Olha só, como eu disse anteriormente, nos bastidores, vai ficar como se fosse bastidores. Você é uma das figuras que a gente, quando pensou nesse projeto, o Grito, Espaço Grito para Debates, e aí a gente tem, nesse espaço a gente tem desde um blog até os podcasts nas redes sociais, né? Você é uma figura que a gente falou, não, Rosinha, a gente tem que conversar com ela, porque a gente sabe que tem uma história, uma vida no direito, uma vida jurídica, fora as atividades que eu acho que o público precisa saber. E eu, pessoalmente, eu não conheço ninguém, Teoflotone, que não teve contato com você de alguma forma. Então é uma grande honra pra gente. Seja bem-vindo ao Grito Cast. E também conosco aqui, vou começar por Gustavo de Castro. Seja bem-vindo, Gustavo. Meu caro, obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu querido amigo Calil, grande Dino, nossa convidada de hoje, doutora Rosane Lopes, mas que eu carinhosamente vou chamar de Rosinha, que eu já conheço há tantos anos, e hoje eu tenho a felicidade, né, de ter Rosinha militando com a gente na advocacia. É isso aí, muito boa noite. Maravilha, maravilha. Calil, e aí, cara? E aí, esse dia chegou, hein? Sensacional. Olha, o programa de hoje é muito especial, porque além de uma profissional excepcional, né, assim, sem palavras para definir, ainda é uma amiga do coração, assim, eu sinto um prazer muito grande de estar aqui hoje. E realmente, quando nós iniciamos o projeto, os ideais do Projeto Grito, que nós pensávamos, né, em quem poderia participar, o nome de Rosinha era... Vou falar Rosinha, viu, doutora? Deve falar Rosinha, à medida que se impõe. O nome de Rosinha era o nome que rodava lá, nós temos que chamar ela. Nós temos que chamá-la para estar participando e nos agraciando aí. Com certeza. E assim, olha que tem umas perguntinhas interessantes aqui, Rosinha. Eu acho que nós vamos ficar aqui tipo uns 2 meses. Vai ter... Assunto tem. Demais. Assunto tem. Com B.O.s também. Essa região norte é muito folclórica, velho. Não é? Rosinha, eu quero abrir assim já as nossas perguntas, né? Com aquela velha questionamento da jornada da heroína, sabe? Quem é Rosinha? Como é que você... de onde você tirou esse sentimento de falar assim, poxa, eu vou fazer direito porque eu tenho algo a agregar no mundo jurídico brasileiro e até internacional, se for o caso. Quem é você? Mas que se alimenta? Exato. Que se alimenta? Onde dorme? Vocês sabem que eu não tenho... eu sou totalmente atípica, né? E as pessoas até se assustam, porque o cliente, quando chega no escritório, eu falo assim, os parceiros, os advogados que trabalham comigo, eles sempre se assustam, principalmente nos primeiros atendimentos, porque tem pessoas que eu nunca vi, vai ao meu escritório e eu já falo, deixa eu te falar. Você chegou no lugar certo. Você está com a melhor advogada do mundo. É isso mesmo. E aí é desse jeito. E, modéstia, literalmente à parte, eu tenho que me achar. Eu me acho. Se eu não me achar, quem vai me achar? Claro. Eu falo o seguinte, entrou naquela porta, não sai. Porque o meu nome é solução. É assim. Maravilha. E... Agora... Como é que começou essa carreira? De onde que veio a ideia de cursar a faculdade de Direito e a partir daí militar no direito criminal, né? Que é especificidade em cima de especificidade, né? Com certeza. Acontece o seguinte. Na verdade, quando eu tinha 5 anos de idade, por volta dos 5 anos, eu falei que eu ia fazer Direito. Minha família é bastante humilde. Eu até brinco. Quem Teoflotone tem muita essa situação assim. Quando a gente chega em algum lugar e a pessoa fala, você é de qual família? Aí eu falo, da pobre. Aí eu penso, não, desculpa. Eu falo, não, você não tá me ofendendo. As origens, né? Tá certo. Eu tenho muito orgulho da minha família. Muito pelo contrário. São pessoas que não têm não tem o acesso a bens
materiais. Todavia, no entanto, contudo, são pessoas incríveis. São meus tios, o meu pai, a minha mãe, são pessoas de um caráter fora do comum. São pessoas que, a maioria deles não tem nem ensino médio, mas são trabalhadores fora de série. Eu sou muito apaixonada com minha família, eu tenho muito orgulho das minhas origens. São a maioria de trabalhadores, muitas vezes até braçais. Tem um tio que trabalha na rodoviária, eu sou muito fã dele. E o pessoal fala assim, puxa-saco, porque ele tá lá sempre e é aquela coisa. Mas você é a única da família que enveredou, né, pela seara do direito? Sim. E foi assim, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe dona de salão, e eu falava, eu vou fazer direito. E uma criança, nada normal, porque nada mesmo. Aí eu perguntava, com quanto tempo que eu vou formar? Aí eu fazia os cálculos, eu falava, com 17 anos, então, eu sempre procurei ser a melhor aluna, assim, da escola e tal, porque eu tinha um objetivo traçado desde os 5 anos, que era terminar com 17 anos e entrar no curso de direito, para ser juíza. E aí, isso tudo foi muito bem, até os 17 anos, que aí houve uma gravidez não esperada, etc. Acontece que, entre as situações da vida, depois eu fui fazer direito, não foi nada fácil, porque hoje em dia tem muita situação, né? Graças a Deus tivemos governo que possibilitou muita coisa. Na época só tinha uma faculdade, eu sou da época do vestibular ainda, né? Ah, eu também. Né? Que deram tanto por vaga e que não tinha um desconto, não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nada. Então, era no peito e na raça que a gente enfrentava o curso de direito. Exato. E trabalhando no INSS juntos, né, Marcelo? Verdade. Então tem que falar aqui com o pessoal. Eu e Rosinha fomos companheiros de INSS. Com certeza. Entrei com 15 anos lá. Isso faz pouco tempo, viu? Recente, né? Recente, no último verão aí. Faz pouquíssimo tempo. Aí tipo aquela coisa, você junta 2 salários pra pagar o mês de faculdade e tudo. Foi com muita luta, com muita garra, tive que parar um tempo e depois veio a Unipac, eu me formei na Unipac, não falei o nome da primeira faculdade, da Unipac tem um tempo. Aí, a Unipac eu fiquei impressionada. Pode falar. Falo. Não, quem sabe Esquenta rola não, um quem patrocínio. Não falo da anterior, que era a única, porque eu vou te falar uma coisa, não tive nenhum apoio, agora eu cheguei na Unipac depois de algum tempo, que aí eu cheguei lá, aquela tensão com a aluna, eu falei, gente, eu tô num lugar... Lá é assim, o pessoal fala, pagou, passou, não tem nada disso. Lá são adultos, capazes, se você quer estudar, eles te dão toda possibilidade. Eu que tinha fome de vida, de garra. Nossa, no 9º período, a galera do fundão, que todo mundo achava que a gente era muito da zoeira, mas na verdade a nossa zoeira era correr atrás pra estudar. Botava pra arregaçar. Cara, depois dessa, merece um patrocínio mesmo, né? Com certeza. Tem 3 minutos que tá falando da faculdade. Não é? Meu Deus. Se ela não mandar o curso do programa de hoje, eu não sei mais o que vai acontecer, não. Então, aí chegou no 9º período. Acreditem se quiser, eu fiz a OAB pensando assim, não tem ninguém pra me bancar, né? Então vou fazer a OAB pra que eu estude pra concurso fazer, assim, uma peça ou outra, se eu não tiver condições pra... Até então a minha ideia era ser juíza ou promotora. E foi. É muito parecida as histórias. E nessa época eu trabalhava na Receita Federal e as pessoas começaram a me procurar, tendo visto que eu já tinha OAB. E vieram casos de pessoa na delegacia, essas situações, e a advocacia me encantou de uma forma... Encanta. Aí você descobriu que advogando você ia ganhar mais dinheiro que um juiz. E nem só isso, eu vou lá... Você quer ver, o dia que eu tive certeza absoluta foi o dia que eu estava no júri. E eu falei isso no plenário, que eu falei, você sabe por que eu amo a advocacia? Porque eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor trabalho. Agora, o que acontece? Ocupar o lugar do juiz no júri é fácil, né? Porque ali os jurados que vão decidir. Todavia, no entanto, contudo, nas audiências ele decide vidas. E o promotor, ele tá ali, eu tinha que ter 100% de certeza para poder mudar o rumo da vida de alguém. Eu acho isso muito tenso e muito pesado. E na advocacia criminal, que a gente está lidando com conceitos muito importantes da nossa sociedade, né? Nós estamos lidando com vida, nós estamos lidando com liberdade, Exatamente. com honra, com dignidade, né? Que são coisas que
que se a gente retira a vida eu até tiro um pouco desse conceito, mas se você retira esses outros valores da pessoa, praticamente não sobra nada. Nada. Absolutamente não sobra nada. Então, o compromisso do advogado criminalista, ele precisa ser metabolizado, inclusive, em relação a outras áreas do direito. Agora, como é que acontece para alguém se formar, fazer a prova da OAB e, de repente, se ver, né, querendo adentrar na advocacia criminal? Né? Porque, por exemplo, eu vou te falar que a minha história particular em 10 segundos. Eu fiz todo o meu curso de Direito e minha prova da OAB querendo ser um advogado criminalista e não consegui. Hoje eu sou um advogado empresarial, mas apaixonado pelo direito criminal. Na verdade, você sabe que eu já tô te roubando pro criminal, né? Porque isso aqui é criminal na veia. O que aconteceu com você? Tem coisas que eu acho que a vontade de Deus, eu tenho Deus muito à frente, assim, da minha vida, porque são questões até que os clientes, gente, me chamam de doida. Eu já tive cliente, assim, preso, que... Por que será? Porque o que acontece? Eu realmente, eu trabalho, as pessoas acham que o advogado, ele gosta do crime, ele incentiva o crime, e eu, de fato, eu sempre trabalhei e trabalho naquela questão também social. Eu brigo com os clientes. Cliente, quando vira meu cliente, não comete falta, porque eu falo, tem que pagar na obediência. Eles têm medo de mim, tem que pagar na obediência. Isso dá uma diferença enorme no processo, na execução. Converso com eles com relação à vida, com relação a Deus, com relação à ressocialização no todo. E aí, acontece o seguinte, um virou pra mim e falou assim, doutor, você quer saber a verdade? A senhora não é certa, não. Como assim? A senhora devia estar querendo que a gente cometesse mais crime, porque a senhora ia ganhar mais dinheiro. Agora só fica aí tentando salvar a gente. Sabe? Eu falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Problema sempre vai existir. Agora, partindo de mim, não. Porque se eu sou considerada utópica, tem uns que falam que eu sou a doutora, como é que é? Que eu acho que eu vou salvar o mundo. Eu falo, você salvar uma vida? É o que a gente luta sempre também na corrente do bem. E aquela coisa, eu luto realmente pelo que eu acredito. E pra mim, a propósito de Deus, tem um caso específico que foi aí que eu conheci Calil, assim. Não, olha aí, ó. Não, nós nos conhecemos na treta, né? Eu falei assim, cara... A treta foi pior, que ele falou comigo. Foi na treta, a gente brigou. Você conheceu o Calil na cadeia. Eu fiquei 6 meses pedindo ele perdão. É mesmo? Aí, foi um caso assim. Isso é pra agora, essa história, ou... Aí Pode ser. Mas olha pra você ver como é que foi. Eu tô lá no parlatório, tinha um cara assim... O parlatório de onde, doutora? Só pra gente saber. Presídio de Teoflotone. E aí, um cara lá da... Gente, onde é que é isso? Cuidado com o que você fala aí, viu? Porque, sim. Né? Ele tava lá no... que é a política mineira. Não, mas eu sei. Mas aí o que acontece? Esse cidadão, ele foi e pediu pra que eu atendesse. E aí o nosso amigo virou pra mim e falou assim, como é que tudo quanto é doido essa cadeia te acha? Você lembra dele? Não. Ele tinha... Na hora que eu fui pegar o que ele já tinha feito? A Rosinha é o seguinte, ela só pega os piores ou melhores, dependendo da ponto de vista. Não. Os casos mais complexos. Os casos mais complexos. Não, quando eu fui ver... Coincidentemente são os piores. Não, ele falou que... E ele tá assim comigo, eu não sei como é que os dois te acham. Aí eu fui olhar a situação dele, gente, ele já tinha colocado fogo na cadeia, literalmente. É ou não é? Uhum. Você lembra dele, né? Claro. Aí Calil falou, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Quando eu fui, cada linha era uma falta. As faltas dele davam 1,5 folha. Cada linha era uma falta. Aí depois que eu passei a atendê-lo e tal, a família... Aí ele falou... Ele foi melhorando o comportamento. Ele nunca mais cometeu falta. Ele falou assim, doutora, eu pago na obediência porque os caras me chamam pra fazer o tumulto, mas eu sou homem, eu cumpro a minha palavra com a senhora. E aí, não sei o quê, desse jeito. Ele mesmo falou, não acredito. E ele era doido, da pá virada mesmo. Ele fez rebelião. Ele pôs fogo mesmo, teve situação assim. Ele teve caso de ameaçar a autoridade de fora. E aí, ele foi e falou comigo. Ele foi e falou, ninguém nunca me viu como gente igual a senhora. Você conheceu o Calil, então, ele te dando um serviço.
Não, pelo É contrário. verdade, eu que tava Pelo contrário. Ela não me dando paz lá. nenhuma, não, dou paz. Eu sou aquela advogada que fico sempre fazendo de tudo. E ainda bem que ele é luz, uma pessoa incrível, que o que ele sem contar que é uma pessoa extremamente honesta e digna, fala a mesma coisa do nosso amigo Silvandino. Então, o que acontece? Dentro da legalidade... Doutora, eu fico com vergonha. Não, Não, eu sei do que é de eu também ser. fico com vergonha. Você pode repetir, por favor? Vocês sabem, né, gente? Se for pra falar... Eu sou aquela que falo mal. Se eu for pra falar mal, eu falo na frente, falo nas costas, eu falo assim, volta aqui que eu ainda mando... Assim, né? Ainda ficou coisa pra falar. Exatamente. Então, aí acontece que... E ficou aquela situação, resolvendo coisas. Depois, vimos a situação lá Não, mas... Conseguiu Não, gente... suavizar um pouco a vida. Suavizar não, olha pra você ver que lindo. A família dele de Juiz de Fora. A família dele, pessoa assim, sabe? Era bem e tal, mas já tinha dado ele como perdido e tal. Ele pensa no cara inteligente. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Ele fazia todos o pessoal lá da cadeia, tudo vinha atrás de mim. Não, tem outra advogada, ela que é e tal. Ele é bem... Só sei que no final das contas, ele fez uma promessa pra mim, que ele não ia mais fazer falta e ele não fez. Aí ele foi transferido pra Valadares. E de Valadares, ele foi transferido pra Juiz de Fora. Ficou mais perto da família, né? E olha pra que só pelas faltas dele, é porque ele não saía, porque ele fazia falta e aí ia complicando a situação dele. Então, tendo em vista essa questão, ele me deu a palavra dele e ainda falou que ninguém nunca tinha visto ele como pessoa e tal. Eu falei com ele, faz direito, eu quero ver você então, Flotone, daqui de novo, de terno, pra me te chamar doutor. Vamos, colega, vamos entrar. Eu ainda tenho esperança que isso aconteça. Vai acontecer. No segundo dia dele solto. Calil, olha só, eu quero construir uma coisa mais dinamizada aqui. Porque é o seguinte, eu naturalmente, né, eu falo e aí eu pergunto e não sei o quê. Só que... Eu falo demais. Não é isso. Eu quero que a gente estabeleça um outro formato. Você não mais que seja mais ousado. Cara, é porque é tão interessante escutar. E aí, como é uma história que eu participei, eu vou revivendo aquilo ali. E eu mostrei pra ele a foto dele no segundo dia que ele saiu de carteira assinada, ele mandou a foto no shopping lá e tal. Aí eu falei, Calil, ele não acredito. É mesmo? Não foi. O cidadão mudou de moço, aí você visto, pensa, né? a pessoa, ela precisa realmente que alguém o veja. E Calil, ele faz esse trabalho muito bacana lá também. E sempre dá esse apoio. E, poxa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, e não duvide que ele vai me aparecer aqui não, porque ele vai ser um ótimo advogado. Você vê. Porque seu trabalho ele não tá resumido ali nos autos dos processos, né? Meu amigo, eu amo dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Ele ultrapassa muito aquilo que tá escrito nas peças processuais, né? Agora, o direito... Eu vou fazer um break. Calil, pelo amor de Deus, solta essa pergunta sua. Se você não falar, Calil, eu vou falar no seu lugar. Eu vou começar que é? vocês também. Silêncio. Exatamente. E outra coisa, gente, vocês estão nos seguindo aí, ouvindo a gente pela Rádio Impacto 87,9. Também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com/ogritocast. E também no Facebook da rádio. E também no da Rádio Apoia-se. Impacto. Então dê um like lá, curte, manda comentário. Deixa eu ver se no YouTube já tem alguma coisa. O pessoal que Olha, tá tem gente pergunta. aqui Opa! já mandando um recado. Renata Lemes. Renata Lopes. Renata Lopes já mandou um oi aqui. Renata, aquele abraço. Depois você refaz sua pergunta aqui, que eu acho que a gente viu agora. Calil, Cara, por gentileza. O seguinte. Eu conheço... Adorei. Se ele ficar viajando aí na resposta, nós vamos entrar de carrinho. Cara, é meio que, tipo, você faz uma pergunta, a Rosinha responde com um artigo científico, né, velho? Vai falar... E aí, qualificação e da aí você comunidade. vai indo e se envolve, igual eu falei, né, por fazer parte dessa história, de certa forma, dessa principalmente, eu acabo envolvendo e essas situações, elas nos motivam, né, em todas as áreas. Eu, como assistente social na cadeia, eu falo de jeito para ser mais entendido, né, e eu tenho certeza que a Rosinha também se sente motivada
com essas situações, né? E o que eu queria muito já abordar é o seguinte: eu acho que o nome mais falado de advogada, né, aqui no município de Teoflotone, principalmente da área criminal, e é óbvio que eu sei que você não trabalha unicamente na criminal, né? Você também pega outros de outras áreas, né? Mas o nome mais falado, e eu sei bem disso porque eu estou envolvido, né, nesse meio, é o seu. E na sociedade, no Brasil como um todo, principalmente nas cidades de interior, né, umas cidades bem tradicionais, assim como Teoflotone, né, e a região aqui, cara, tudo é mais difícil na vida para a mulher. A mulher tem que enfrentar uma luta árdua, né? Porque pro homem parece que as portas estão sempre abertas, cara. Eu sei que não é regra, né? Mas a facilidade a sociedade joga uma facilidade muito maior pro homem, né? E parece que os homens têm muito mais dificuldade de pegar isso, né? Todas as situações. E pra mulher tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. E eu sei que você é uma mulher guerreira. Uma mulher que serve de exemplo para outras mulheres, né? E eu já queria te tacar essa pergunta logo de cara, né? As dificuldades, né, que você enfrentou por ser mulher numa área tão complexa, né? Que eu ainda enfrento. Que você enfrentou e ainda enfrenta, né? Mas eu sei que você enfrentou muitas, vão vir muitas ainda, né? E eu queria que você falasse um pouco isso pra gente, né? Até pra incentivar outras colegas mulheres aí que estão nos escutando aí. Acontece o seguinte, que a advocacia não só na criminal, mas infelizmente em todas as áreas. A criminal é pesada, é tenso. É tenso no sentido de eu ter que fazer 200 vezes melhor para ter o respeito do cliente. E se for preciso, eu faço 200.000 vezes melhor para ter essa situação. O machismo, ele impera, não tem nem lógica. Eu já fui fazer júri e o juiz falou: nossa, eu tô impressionado. Eu nunca vi nenhuma mulher, assim, aí, que não fosse defensora pública, mas defesa particular. E aí ele até falou, eu falei, poxa, gente, isso aí ninguém gravou. Ele falou assim, mas você colocou até homem velho no bolso e tal. E como eu sou do mesmo jeito em todos os locais, o promotor já tinha chegado assim pra mim, ele só olhou assim pra mim, tipo, isso acontece toda hora. Delegacia, nos órgãos públicos, as pessoas, elas confundem o fato de não só de ser mulher, mas por ser sorridente, de tratar as pessoas, que eu sempre vou tratar as pessoas como eu gosto de ser tratada. E é do faxineiro ao presidente da república. Mas acontece que muitas vezes as pessoas se confundem e tentam... Mas eu sei, aprendi a duras penas a me impor no momento correto. Eu não preciso aumentar a voz. E eu até confundo muito as pessoas com relação a essas questões, porque é aquela história... Para quem é bom, para quem tem argumento, não precisa levantar a voz. Mas que não é fácil, não. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu sempre fui muito decidida. E eu amo desafios. E quando fala que eu não consigo, aí que eu gosto. Eu dobro a aposta. Nossa! Eu falo, gente, eu dobro a aposta. Falar assim, você não consegue? Quantas vezes a habilitação foi assim? Toda a minha vida, porque eu falo, se não for pra brilhar, a gente nem nasce. Então tem dificuldade, eu amo a dificuldade. Falo, gente, eu fico o máximo 14 horas em pé numa delegacia, de salto alto. Eu olhei pro meu pé inchado e falei, eu devo ser doida pra gostar desse negócio, mas eu amo aquilo. E aí você sai com um cliente assim, ontem mesmo saiu um cliente meu, não tem nada com... ele já tem esse que eu não sou nada, né, muito normal. Eu falo, eu sou a melhor advogada do mundo. Eles me mandam assim, é por isso que eu tô com a melhor advogada do mundo, assim, desse jeito. Eu falo, gente, que interessante, que massa. Porque é aquela história, eu me dedico de fato. E eu sempre falo, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, e eu me proponho a isso, eu não vou só falar, porque palavras voam. Eu tenho que de fato levar o meu melhor. Entendeu? Então chega no momento que eu vou fazer o meu melhor. E aí
eu durmo com a consciência tranquila com relação às outras situações, porque eu fiz sim o meu melhor, eu sempre faço com relação a todas as situações, me preocupo com o cliente num todo, me preocupo com a ressocialização, me preocupo com várias questões, de fato que é a minha vida, e eu acho que se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar pela gente. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela vai basicamente vai te propiciar fazer um condensado de tudo isso que você já falou. E essa pergunta, eu preciso colocar ela, porque ela faz todo sentido nesse momento específico. Quais são as principais habilidades necessárias para ser um bom advogado criminal ou criminalista, né? No caso, uma advogada. Ou advogada, nesse caso. Quais são as principais habilidades? Você já, diante de tudo que você já falou, já está colocado. Mas, assim, se fosse para você resumir para o nosso ouvinte nesse momento, que está ao vivo conosco no YouTube, né? E também na rádio. Eu tô apontando pro computador aqui, gente, mas é lá, é ali, né? É a falta de costume que... Enfim... Depois eu explico pra turma aí. Então, assim, quais são as principais habilidades? Acreditar na ressocialização é uma habilidade? Afinal de contas, temos aqui um assistente social e um policial penal, ambos de carreira já há algum tempo, um advogado que nunca te vi no presídio. Mas já estive lá. Não lembro, mas não você lembro. sabe que eu já tô tentando arrastar ele, porque eu falei, gente, você é criminalista nato, aí é raiz mesmo. Ele quis. Vai ver. Cenas assim, dos próximos capítulos. Não é? Tirando o doutor, que eu sei que já esteve, mas eu não lembro. Também não tô todo dia no presídio, gente. Mas certeza que tanto Calil quanto eu, no quesito, por exemplo, ressocialização, a gente já entra de sangue frio, assim, sabe? Infelizmente, é o contexto. O sistema. O sistema. Exatamente. Mas para você, aí, essa pergunta ela é muito forte, porque, por exemplo, se eu sou cliente de uma advogada e cai uma pergunta dessa, eu quero exatamente ouvir o que ela pensa, porque, caso contrário... O que acontece? Eu não sei se eu vou ser muito objetiva, mas vou tentar. Não precisa ser não, pode. Acontece o seguinte, primeira coisa... eu acredito que a sociedade num todo precisa conhecer a verdade. E tem muita gente que tem receio da área criminal, porque tem de que aquelas pessoas ali são realmente pessoas... Estão à margem da sociedade mesmo. Exato, isso. E aquelas pessoas vão te ameaçar. Gente, eu já falei isso com todos os o pessoal da imprensa de Teoflotone. Se eu morrer matada, Deus que me perdoe, é proibido colocar que era porque é advogado de bandido. Porque eu tenho certeza que nenhum cliente meu faria uma coisa dessa. Pra começar, eles têm tanto respeito que até pra conversar, falar, olha, pode olhar pra mim, olha pra mim, entendeu? Isso em qualquer outro lugar. Até se eu subir uma favela. Entendeu? Muitas vezes eu tenho mais receio até de entrar em certos locais que todo mundo tem uma sensação de que seria seguro, sim, do que em locais que não são. Então, o advogado criminalista tem esse receio que não existe. O cliente, ele não tem interesse, muito pelo contrário. Eu já vi advogados fazerem coisas horríveis com pessoas presas, que é um absurdo, mas sabe que a pessoa não vai fazer mal, até mesmo porque eles estão tão à margem. Se alguém mesmo fazendo assim, cobra valor e não faz, e aí ele não tem retaliação e ele continua fazendo isso. Então quem é o bandido aí? Eu acho que as definições no Brasil não estão muito legais. Tem uma questão de definição que é importante aí também, que é o seguinte: ser habilidoso no direito, e principalmente aqui no direito criminal, que nós estamos tratando ele de maneira mais específica, é diferente de ser sensível. Então eu acho que além de muito habilidosa, você conhece a regra do jogo, você também é uma profissional sensível, né? Exatamente. Porque eu acho que é aí que tá um pouco da diferença. Você não se preocupa pura e simplesmente com os autos do processo, mas com a repercussão na vida daquela pessoa durante e após o processo criminal. Sim. Isso talvez falte a maioria dos nossos colegas, a grande maioria dos profissionais, e aí nós temos um outro problema, que é a formação do profissional, né? Você deu aí o testemunho de que você
teve todas as oportunidades na sua formação, né? Principalmente lá da segunda faculdade, que eu não vou falar o nome mais porque o telefone ainda não tocou e ela não garantiu o nosso patrocínio. Mas você teve todas as condições no seu curso, na sua formação jurídica, né? Aquela ali inicial, mas nem todo mundo tem. E aí, muitas vezes, quando cai no mercado, né? O honorário fica mais importante, ser amigo do promotor fica mais importante, ser amigo do juiz fica mais importante, e o cliente, que é o mais importante, ele vai sendo deixado de lado. Então eu consegui abstrair aí de sua resposta que existe uma diferença entre habilidade e sensibilidade. Sim. Vamos E eu te combinar. conheço há bastante tempo e eu sei que você tem os dois. E eu sei também que, Né? pelo profissional que... Gente, detalhe, pra quem não me conhece, eu não puxo saco de ninguém e eu só falo... eu sou assim mesmo. Gustavo, ele é um profissional incrível, é a pessoa que não beija anel, parece muito comigo. Porque é o seguinte, a gente... Quando ele está dentro de uma audiência, ele tá lá pelo cliente, ele faz como eu. Ele não tá lá pra fazer... A gente trata... o juiz, o promotor, as outras partes com urbanidade e com respeito. A deferência que eles merecem. Exatamente. Mas esse trem de beijar anel, puxar o saco, isso aí é complicado. Porque eu puxar tenho, saco mesmo. eu tenho que- ué. eu tenho que me preocupar com o meu certo. Vamos falar cliente. pros nossos ouvintes. Né? Pra eles saberem Exatamente. do que E a gente ele tá também falando. é desses. Ele é da pessoa que eu sei que ele peita mesmo, se for necessário. E porque a gente tá lá pra defender o cliente. Eu não tenho que estar lá pra poder amaciar o ego de nenhuma autoridade, nem nada desse E tipo. nem ter o seu ego amaciado. Com certeza não. Muito pelo contrário. Aí acontece o seguinte, que é por isso que a gente dá muito certo. Porque eu não dou conta de quem beija anéis. E aí é aquela situação. A advocacia, por exemplo, a advocacia criminal não é complicada. Aí você você vê assim, tá tendo uma palestra ali. Quem vai fazer a palestra? Quem vai palestrar? O delegado. O delegado vai virar o quê pros advogados? Vai falar assim, que você faz isso, você vai ferrar com seu cliente. Desculpa os termos, mas assim funciona. Sim. Por quê? Não basta, você tem que saber o que tá acontecendo ali, entendeu? E você não é... Gente, eu já vi homem, desculpa, né, porque eu sou mulher, porque eu já tive várias operações aí, eu atuo na tarja preta. Isso aí eu posso falar que até o meu cliente fala, não, eu atuo na tarja preta, perseguição, confusão, eu sozinha, o pessoal falando com ele, você vai deixar sua vida na mão dessa menina? Desse jeito. Foram aquela situação... Fazem isso. E colegas advogados tentando pegar o cliente, ele tá assim, eu confio nela, ela tem coragem. É uma selva. Selva. É uma selva. Eu acho que O mercado é uma há sempre. selva. Porque é o seguinte, tem público, né? Não é público. As pessoas, de uma forma geral, a massa, ela costuma generalizar muito as coisas. Então, por exemplo, esquecem de um detalhe constitucional do direito à ampla defesa. Então, se uma pessoa, eventualmente... Quando não tá na pele dela, né? Quando não tá na pele dela ou de algum dos dela, assim, sabe? Do familiar. Porque quando tá na pele dela, até quem quebra Brasília clama por direitos humanos. Exatamente, Por exatamente. liberdade de expressão. Que a comida tá ruim e tal. Mas o que acontece? Então, quando as pessoas... É lógico que a gente tá aqui diante... Há um cenário onde há o cometimento de um crime, mas essa pessoa supostamente... Mas essa pessoa que está sendo acusada, ela tem, independentemente da juntada de provas ou não, da ausência ou da participação, né, das autoridades durante a fase de inquérito ou a fase de julgamento para poder instaurar enfim... essa pessoa tem direito à defesa, e a defesa ampla e irrestrita. Ela continua um sujeito de direito. Exato. E aí as pessoas falam, advogado que defende pessoas da área criminal. O que tem? Defende bandidos. O que tem? Fala defende bandido. E aí, para vocês, para mulher... Somos taxadas como bandidos. Ainda a sensação que dá que piora mais. Não, piora, porque já teve situação assim. Ela tirou, ninguém conseguia tirar o cliente. Fui lá, tirei. Da cadeia. Aí viraram e falaram assim, falaram sério. Porque ela tá tendo um caso com o cliente.
Eu falei, uai, não tem Ou com outra pessoa. Não, falou que não. Sim. Sempre acontece que tem É porque caso a mulher. alguém. Mas o problema. Aí eu falei, o problema é que com homem ninguém faz isso. Agora a mulher, ela não. Aí eu falei, gente, eu fiz um trabalho fenomenal e ninguém falou do trabalho. Tá. Então, é porque a mulher tem essas coisas. Eu falei, tudo bem, não tem problema não. Vou fazer 300 vezes melhor da próxima e continuo nesse sentido. E sempre vai ter essas questões. Isso nem me aborrece mais. Antigamente, eu falo... teve uma cliente até engraçada que ela falou assim... É um caso que não é criminal, é uma outra situação. E aí começaram a falar de mim pra ela, porque graças a Deus, gente, pode falar o que for de mim, mas não sou desonesta, muito pelo contrário, eu sou muito transparente, eu sempre vou falar a verdade pro cliente, eu sempre vou trabalhar da melhor forma possível. Aí ela falou comigo assim, falaram que você trabalha com bandido perigoso. Falei, aí o que mais? Aí ela dá assim, falaram que você é doida, que você é um... Eu falei assim... Agora conta a novidade. Não, eu falei assim, eu gostei, eu tô assim, gostei, eu nem quis saber quem era, eu falei assim, gostei, ela por quê? Eu fiquei, porque antes era assim, é uma menina, você vai, é uma mulher e não sei o quê, aí eu falei, não falou que eu era perigosa, não? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, não, eu falei assim, porque eu tô gostando desses adjetivos, tá melhorando um pouquinho. Porque essa questão de ficar falando assim, nossa, é uma menina, ela não vai dar conta, ela não sabe o que ela faz. E eu vou lá, não é por nada, não. Eu vou lá e brilho e falo, esquece, né? Então, se não fosse pra brilhar, a gente nem nascia. Você tá doido, moço? Agora, vamos pedir pra Rosinha, pra ela separar um só, né, Calil? Só um. Um caso que ela considera... o mais marcante da carreira até agora. Você tá com quanto tempo de carreira? Fazendo 10 anos. 10 não tem anos. tanto caso. Não, mas eu quero um só. Um só. Eu vou te falar um caso, que na verdade esse caso... Um caso marcante. E como é que ele terminou? Ele ainda não terminou. Geralmente é assim, né? E vou falar o nome assim. porque ele permite. Não. Deixa eu falar. Toma, olha, de antemão, aqui ao vivo... O programa O Grito e a Rádio Impacto. Mas é o grito que é o grito mesmo. Eu sou... Não tem nada a ver com isso. Não tem. Eu respondo... O que acontece? Eu sou... Fala não. Não, mas... não vai não. É porque... Eu gosto da preocupação de cada Não, um. a gente tem certos receios. Gente, eu sou advogada. Quem não gosta mais de processo que advogado? Você lembra Eu do acabei filme respondendo Cães de processo. Aluguel do Quentin Tarantino? Os personagens têm nome de cores. Então dá o nome de uma cor pro seu cliente e ele vai ser o Sr. Black. Mas todo mundo sabe quem é, porque ele é foi uma operação gigantesca, tarja preta. Aí, Black. E tal. E aí, o que acontece? Acontece que nessa movimentação toda desse processo, ele tava no exterior, aí pensa, me liga, eu já representando o cliente, vou lá, converso com o juiz pela excelência. E esse dia, gente, não é por nada não, mas foi uma cena de filme. Tava no meio do júri, eu aguardando, falei, excelência, eu tô aqui com a procuração, ele já é meu cliente há algum tempo, então acontece o seguinte, ele tá nos Estados Unidos, eu tô aqui representando ele, deixa ele vir. Ele vai se apresentar, primeiro, gente, vamos combinar, né? O Estado vai ser preso lá pela Interpol, quanto que isso não ia custar? E etc. Se for, né? Se for. Aí o que acontece? Mas a intenção era essa, porque queriam causar, porque era uma pessoa assim que tava... questões. Saiu na mídia, né? Tava famosinho. Tava na mídia, tava famosinho. E aí o que acontece? Fizeram isso, ele foi pego lá no aeroporto, uma situação. E olha que interessante. Eu estava esperando o júri terminar pra eu falar com o juiz. Nesse meio tempo, o réu solto, que tava lá no júri, não era meu cliente, aí ele passou por acaso, ele conheceu ele, e aí, doutora, ele era réu solto. Daqui a pouco esse cara saiu. Ele foi. Deu um cavalo de pau na porta do fórum e foragiu. Gente. Fugiu. Literalmente. Tava sentenciando. O juiz ficou bravo lá. E aí eu falei, tá vendo, excelência? Então deixa eu explicar uma coisa pro senhor. O meu cliente não é criminoso. Eu tô aqui pra poder demonstrar a situação, pra voltar com dignidade mínima, boa fé. E aí eu falei, exatamente, porque olha, esse aí tá fugindo do senhor desse jeito, então... Aí o que acontece? Esse caso, ele veio durante anos,
vem durante anos, não existe nenhuma prova. Isso me acabou, fica muito marcante, porque houve retaliação até comigo. Eu respondi processo criminal. E se for, adoro, né? Tem horas que a atuação da gente no processo incomoda muito. Exatamente. Incomoda. Quanto mais você consegue sucesso numa determinada causa que muitas vezes o Ministério Público achava que já estava ganha, ou que o próprio juiz achava, bem, esse aqui é meu momento de promoção. E quis delações premiadas, todas assim. E aí, né, vem o advogado e fala, olha, a história não é bem assim. Eu que não sou criminalista, já passei por situações assim. Tipo assim, eu entrei em poucos processos criminais durante 15 anos da minha carreira. Nos que eu entrei foi pra valer. E nós simplesmente mudamos o rumo da prosa. Sim. E isso incomodou muita gente. E a gente, eu gosto. Eu Isso falo, você acha, e vai, gente, e eu não. Porque a intenção é essa, tipo, se eu não entro em joguinhos, não tem essa história, eu não vou deixar o meu cliente na mão. Porque eu falo, gente, se todo mundo estivesse nos seus locais, seriam diferentes. Se promotor, juiz, o delegado, a advogada e o réu fosse cada um, porque não dá pra pessoa ser advogado e bandido. Ou é advogado ou é bandido, e todas as outras profissões. Claro. Isso é a situação que mais complica. Porque, infelizmente, o Brasil, a gente vive uma realidade muito diferente. Acontece que aí eu quero te dar outro exemplo. Você sabe quando eu vi essa realidade que eu falo assim, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês sabem, né? Corrente do bem, campanha, eu falo... Nós vamos falar sobre corrente do bem. E aquele trem assim... E um certo alguém que você esteve no aeroporto aí recentemente também pedindo um espaço... Meu vídeo... Pedindo uma vagazinha à toa, né? Tá saindo vaga lá. Uma vagazinha de nada. Vamos preencher agora, acho que a próxima você tem tá chance. falando de um julgamento, de um momento importante. Como que você se prepara pra ir pra um julgamento importante como esse aí? Badalado, que você sabe vai ter imprensa e o grito. Que é seu rito de preparo, né? É aquela história, o conhecimento... dos autos no todo e também da lei. E aí acontece que vocês não sabem como é que é eletrizante a delegacia. Acontece que o seguinte, cliente meu não vai à delegacia e nem ao Ministério Público. É o seguinte... Eu adoro isso. Eu adoro. Não, ele não me lembrando. Tá me lembrando advogado criminalista, mas cliente meu não vai, né? Olha, eu quero muito ouvir isso aqui, porque acho que na data de ontem a PF chamou um cara e ele falou, não vou não. E não foi mesmo não. Assim, ontem, num evento que aconteceu ontem, assim, tá fresquinho. Eu quero entender se é mais ou menos o mesmo contexto. Eu sei que eu já... Tem até... Gente... eu gravei... Não posso adiantar que não é o mesmo contexto. Não. Eu gravei, eu nem vi essa situação. Vacina, né? Mas o que acontece? O meu cliente, eu falo... Primeira coisa que eu tenho que falar com o cliente, você confia em mim? Porque o cliente já fala assim comigo. Mas aí vão achar... Eu falei, não tem que achar nada. Eu sou advogada, então acontece o seguinte, você quer com pressão ou sem pressão? Porque a lei de abuso de autoridade, gente, que essa lei eu tinha que mandar flores todo dia. Então, eu utilizo a lei. E o advogado, ele tem que se valer da legalidade. Não é ter medo, não. Aí já teve detetive, eu tenho um áudio, batei na mesa na delegacia com a mãe do cara lá. E eu cheguei lá, fina e bela. Então, assim, eu vim representar o meu cliente. Cadê o cliente? Eu tô aqui, representando o cliente. Aí eu levei a representação. Isso não é. Aqui é a procuração? Então... Exatamente. Eu falei... Procuração é o cliente. Ele tem direito a ficar em silêncio. A palavra é plenos poderes, né? Se eu não me engano, assim, E com a lei de abuso de autoridade, não pode mais fazer o que faziam antes. Que é aquela história... Gente, aquilo é uma tortura. Eu já fiquei 6 horas. Foi até nessa tarde preta. Eu não fui nem... Tinha 8 homens dentro de uma sala. Eu e meu cliente. Eu tinha que prestar atenção no que estavam tentando falar com ele aqui. E com... mas pra cima de mim. E tentar olhar e falar assim, essa aí? A gente não vai passar... Só sei que 6 horas, sem nem ir no banheiro, porque eu sei como é que funciona o sistema e eu faço meu trabalho com muito afinco. São os truques da acusação, né? Exatamente. E aí eles vêm com aquela historinha, a gente quer te ajudar. A pessoa fica lá 6 horas, sai meia página, porque ele pode ter falado da vida dele, mas se ele falou uma palavra no contexto errado, aquilo ali que vai. Então,
cliente Pra meu. termação que vai é o que eles querem. Eu até pergunto assim, eu falei, você já viu alguma coisa boa que veio? Não tem a ampla defesa contraditória. Eu só posso lá falar, não, ele não falou assim, e eles adoram que ela fala, falou assim, doutora, falou. Eu falei, é aquela história. É o debate, né? Não, eu não tenho debate. Um advogado muito experiente, que eu tenho muito carinho por ele, eu não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou, não conversei com ele antes de vir pra cá. Mas ele costuma dizer que o cliente que vai à delegacia e que leva um advogado, ele tá levando um avalista pra tudo que tá acontecendo ali. Ele tá levando um fiador. Então qualquer parâmetro, qualquer infração administrativa ou qualquer coisa que ocorra ali dentro daquelas dependências, gente, isso vale até pro fórum, viu? Nós não estamos falando pra tudo. A presença do advogado é um avalizador daquele ato. Você vai estar assinando embaixo em algo que muitas vezes você nem concordou com o rito que foi feito, né? Então eu entendo a postura que Rosinha está nos contando aqui. Agora, precisa de muita coragem. 99% dos nossos colegas não. Eles acompanham lá todos os ritos, até porque muitas vezes, né, cobra-se o honorário pelo ato de ir à delegacia, né? E aí ele quer receber, então ele vai à delegacia. O honorário acaba ficando mais importante do que a própria defesa. Exato. Do que a própria defesa. E acontece que... E essa situação, então, foi hilária. Que eles batiam na mesa e falavam assim, mas desse jeito fica difícil. Falei, gente, vocês têm o Código Penal inteiro, processo penal. O tanto de coisa que eles têm pra se utilizar. Eu tô utilizando a legalidade. Então, vamos combinar, jogo é jogo. Se tem a lei, eu vou usar a lei. É meu cliente. Eu estou pela defesa dele. Se você gosta, se você tá gostando ou não, eu só lamento. Mas eu tenho que fazer o melhor trabalho em busca da questão do meu cliente. E aí vem a questão de voltando à história da verdade. Você sabe quando? Eu conheço, a gente fica muitas vezes no meio social e não conhece um todo. Gente, quando uma das coisas que aconteceu comigo, que mexeu muito comigo, que muita gente acha assim, o pessoal que supostamente é traficante, que é traficante e tal, obrigam pessoas a estar ali, a vender e tal, e uma situação desse tipo. E que é coisa que não acontece, não entra e sai, não tem, tipo, que é óbvio que são coisas que eu sei que eu estava fazendo campanha, subindo morro mesmo, que eu sou dessa, subindo morro, fazendo campanha, meu celular toca. Era um cara do nível, assim, hierárquico, supostamente, de uma certa organização. Ele virou pra mim e falou assim, pra você ter uma ideia, o nível do cara. Quando ele viaja, tipo, se ele vai pro Rio, o lugar que ele fica é, no mínimo, Copacabana Palace. Então, não era alguém assim. Ele me falou a seguinte coisa. Ele virou pra mim e falou, eu falei assim, tô no morro aqui, não posso falar agora não, eu tô fazendo campanha. Ele tá assim, doutora, eu nunca vou me esquecer disso. Doutora, por favor, consegue um político pra nós, pra conseguir escola e creche para as nossas crianças, pra não ter a vida de merda que eu tenho. Eu chorei, porque eu nunca vejo isso vindo de políticos, infelizmente. Assim, de fato, esse pedido. Então, vim falar comigo. Aí e eles têm vergonha daquilo. Eles não batem no peito e falam, eu tô aqui, eu faço, eu aconteço. Eles falam, infelizmente eu estou nessa vida, não desejo pra outra pessoa. Então, é a verdade. É o que eu acho que as pessoas têm que parar e observar a verdade de fato. Eu não tô endeusando ninguém nem nada do tipo, muito pelo contrário. Mas uma pessoa dessa, que tem esse patamar que é pra poucos, vê que a vida dele é tão ruim, então vamos combinar. Ele quer Mas, ver Rosinha, você me lembrou aqui, foi a música do Legião Urbana, o Faroeste Caboclo, né? Que João de Santo Cristo passa 9 minutos da música traficando, matando, fazendo de tudo. Mas no final o que ele queria era falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só tá sofrendo. tá parecendo esse cliente seu aí, viu? Mas eu vou te falar. Você achou a metáfora certinha, cara? Esse cliente seu aí é muito bacana, é o famoso João de Santo Cristo. Mas eu quero passar na frente dos colegas aqui, peço até desculpa, porque eu fico com medo de perder algumas meadas. Mas eu quero saber se em algum momento você pensou em desistir. Não é fácil. Não é fácil. Não mesmo.
Não pensou em desistir? Desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Ou não existe mesmo. Uma pessoa que... Eu já ia fazer uma série na Netflix, a doida do Detran. A doida do Detran? Eu também. A pessoa não tirava carteira de jeito nenhum, eu já entrava dentro do negócio, aí o detetive avaliador falava assim, doutora, eu falei, doutora, não, aqui eu sou só examinando. Eu errava, nem sei o que estava acontecendo. Aí o pessoal vai desistir, eu falei, eu desisti? Desistir é uma coisa que não faz parte do meu vocabulário, gente. E eu tirei. E com 3 dias depois que minha carteira chegou, eu estava na estrada, dirijo hoje, qualquer lugar, na estrada, eu vou pra Belo Horizonte, vou pra Francisco Uma das partes que eu sozinha. mais gosto da advocacia é viajar. Eu também. Eu fiz em 2020. Só deu uma rodadinha na estrada do Não, presídio, eu fiz né? Não, presídio Peraí, eu fiquei como é pendurado. que é esse negócio aí? Eu fiquei pendurado no barranco 2 meses de carteira, pendurado literalmente. E, Ó, cara, não, Espero que mas- tenha valido a pena. Não, mas eu vou te falar, aquela estrada da cadeia ali, velho. Né, é porque estrada do merece, Brasil né? Eu costumo dizer que ali naquela estrada do presídio, cada curva ali tem o registro de um policial ou de um visitante. Né? Uma Não, curvinha, cada curvinha tem alguém. Não, que eu já- fiquei Não, só aquela pendurada. curva do Couro curral é ali, minha. ó. Minha costela eu quebrei foi ali. Você É. também? É, ué. Rapaz, Não, graças a Eu Deus. sinto ainda não dor até passei por hoje, isso. cara. na Eu vou costela tão que eu quebrei. pouco aí que eu nunca Olha, aconteceu nada. é. Não, encantei um pneu. Não, Então. o meu caso, eu diria que passei assim, né? Não é? Passei. Aí eu olhei pro retrovisor e falei, esse pneu tá no lugar errado. Eu estava pendurada, literalmente. Aí eu fui, buzinei e apareceu, gente, 2 almas caridosas, colocaram peso. E aí eu abri o carro e pulei, né? Porque se eu tivesse aberto na ansiedade, provavelmente teria capotado. Aí acontece o seguinte, liguei lá pra família e tal, foram me buscar e aí foram chamar o guincho, que eu já tava, porque eu não tenho pessoa assim, eu já tinha providenciado gente, corda, eu já ia colocar o que tava quebrado lá dentro do carro e ia vazar pro presídio. Só que aí falaram, o carro tem seguro, não podia fazer isso, eu deixei pra lá, deixei o guincho chegar. O que aconteceu? Na hora que meu pai chegou, tava aí o pessoal lá esperando o guincho, eu falei, vamos ali no presídio. Quando eu cheguei no presídio, todo mundo já sabia do acidente, porque tinha passado um ônibus, tava preocupado, só não sofreu acidente. Eu falei, sofri, mas graças a Deus tô ótimo, eu quero saber cadê meu cliente. Eu vim aqui pra... Do carro eles estão cuidando lá. do caso não, eu vim com meu cliente, alvará, cantor e tal, então eu fui. E é assim. Ô, Rosinha, eu conheço, ao longo dessa jornada minha de agente penitenciário, policial penal, enfim, no presídio da Flotônia, eu tive acesso a muitos advogados criminalistas. Já participei de várias audiências também, de júri popular, inclusive, audiência de instrução e julgamento, onde a gente... Chega um momento que o polícia penal já começa a ficar, já pelo entender do caso, a gente já sabe até chutar quanto tempo de se o preso vai tomar, se a pessoa, né, vou dizer assim, vai ser condenada ou absolvida, e se condenada, a gente já consegue... Você é um policial penal formado em direito, né, cara? Não, eu vou te É falar, prático. cara. Não, eu vou te falar. Na escolta, quando eu fiz 2 anos de etapa, chegava um momento que a gente, quando tava tendo o júri lá fora, a gente tinha aqueles outros custodiados sendo acompanhados aqui na celinha do fórum, né? e aí acontecendo... Já fazia a dosimetria, né? Lá fora a gente já conseguia chutar com boa precisão se o custodiado lá dentro seria condenado, e se condenado, a gente chutava até quanto tempo. Chegou um momento que a gente estava nesse nível. E olha que eu era ensino médio na época, entendeu? Por conta da linha, muitas vezes, o que se foi colocado, o que se foi revelado nas investigações durante a audiência, e até a linha de argumento da defesa. Como é que a defesa foi. Tanto que a gente até pensava assim, moça, infelizmente eu acho que esse advogado aí... Aí rola essas piadas, porque é coisa interna, né? Assim, a gente, querendo ou não, acontece, né? Assim como em todo canto acontece, assim, a gente já vai observando. Mas é claro que você, nessa linha de defesa, o que é mais gratificante, assim, sabe? Que aí eu passei do ponto ali em que a gente... Os conflitos, né? Mira na questão da audiência ali, da audiência de julgamento ali, e aí eu tô chegando aqui na parte em que é mais gratificante pra você, sabe? Enquanto tá ali no seu momento, ali no ápice da sua defesa. Assim, pô, errei, putz, agora eu acertei bonito aqui, vai. É tipo... É uma coisa meio
óbvio que eu consegui já absolvições que eu virei até um meme, eu acho, com os policiais penais, né? Tem pouco tempo. Eu lá assim, Não tem participação nenhuma nisso. Não, vou lá dentro da audiência. Aí ele, tô absolvendo, doutora. Aí ele, tipo o bonequinho do Chuck, sei lá, do negócio lá, e os meninos me zoaram horrores, né? Os que estavam na escolta. Aí eu, Aí, tipo, mas eu sou dessas. Aí eu falo assim. Mas peraí, é porque você tava na dúvida de. Não, não tava na dúvida, não. Eu sou incrível, mas eu tava esperando ali, porque, Nossa, tipo assim. Eu sou essa, velho. 400, não, era só 400 pedras e tal, armas e confusão. E aí eu consegui a absolvição. Não, até eu fui. Aí, tipo, mas modéstia à parte. Aí aquela história, o que eu acho mais interessante, já aconteceu comigo, e acontece muito. Eu faço o meu melhor. Isso eu tenho muita convicção. E eu também sou muito atípica, porque os clientes, eu falo assim, deixa eu te falar, eu trabalho com... Vamos falar a verdade? Sério. E aí isso até assusta. Muita gente, muita coisa. Eu falei, porque você pode contar uma mentira 3 vezes, elas vão sair erradas. Conta a verdade várias vezes. Então, eu sou um pouco atípica e isso dá muito certo muitas vezes. Óbvio que eu sei também, não vou falar que eu não sou Madre Teresa nem santa não, né, gente? Vamos combinar. Eu sempre vou fazer o melhor pro meu cliente. Eu tenho minhas restrições, porque eu não atendo estupro de forma alguma. Estupro mesmo, que essa história de namorinho, de determinada situação. Então, se eu não entender como a violência, pode ser que sim, mas estupro de jeito nenhum. E aí tem a questão de que não tem preço a questão de dar liberdade para a pessoa. Então, ontem mesmo aconteceu isso e acontece muitas vezes. E essa situação, ela é tão incrível e eu amo muito. Não tem alvará expedido. É melhor do que o alvará, porque o advogado ama alvará, porque é alvará de soltura ou alvará de grana. E no criminal é alvará de grana, alvará expedido. E normalmente acontece comigo o seguinte, já aconteceu esses dias, ninguém tira essa pessoa aí, fiquei pelo menos 1 ano. Saio com 10 dias, mas eu nunca prometo isso, porque se o advogado te prometer data, sai correndo dele, porque isso independe dele. Eu sempre prometo fazer o meu melhor trabalho, né? Sem dúvida. Agora, sabe o que é mais gratificante? É quando você... Já aconteceu, porque eu não nasci pra perder. Eu gosto de ganhar... No escritório, quando chega algum caso, aí os advogados que trabalham comigo falam assim, mas isso é difícil. Eu falei, mas é aí que é bom. Falei, eu gosto do impossível. Falei, o fácil todo mundo ganha. Eu gosto de ganhar o difícil ou o impossível. Entendeu? E essas coisas, assim, que vão norteando a vida da gente. E já aconteceu comigo do cliente ser condenado e me pedir desculpa. É mesmo? Me pedir desculpa. Ele, nossa, a senhora foi incrível. A senhora me desculpa porque teve falha, tipo, da parte dele, da forma como ele falou. Às vezes a própria produção de provas, às vezes uma testemunha fala algo que atrapalha o rumo da sua defesa. Ou o cliente mesmo esconde o caso, né? Não, mas o cliente entende, né? Ela tá contando até um caso de que o cliente entendeu. Ele me pediu desculpa. As circunstâncias do processo, pra onde ele foi, não foi culpa sua. Não, e ele tá assim, a senhora foi bem demais. Aí eu não acredito que foi. E foi assim, 4-3. Aí ele tá assim, não, a senhora foi bem demais. E aquela situação, eu falo, gente, isso não tem preço, porque eu vou te falar uma coisa. Não é? Então, eu sempre faço o meu melhor. E o resto... Eu ia te perguntar, inclusive, nessa toada, porque você falou de equipe. Você trabalha com uma equipe? Como é que funciona essa questão? Né? Sua equipe, ela como é que eu posso dizer? Ela tá afeta aos mesmos, né, padrões de qualidade, aquilo que você acredita. Com certeza. Como é que tá sendo hoje? Não dá pra trabalhar sozinho, né? Exigência, né? As minhas exigências são aquelas tem histórias. Tem um padrão, né? Que senão... Primeiro padrão. Inclusive, doutor, você já foi no escritório dela? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Doutor, pelo amor de Deus. Nós temos uma hora de... Eu tenho causas em comum com o doutor Rosinha. Nós trabalhamos nas mesmas causas em muita... Eu preciso me consultar com ela hoje, né? Quando a questão é criminal. Tocou o telefone no meu escritório, é criminal,
eu já dou uma ligada pra ela pra pegar Olha ali só. Cara, a doutrina, eu né? imagino, eu tô escutando nessa dinâmica. E eu Vocês com ele, estão- que esse cara é incrível. Eu e Rosinha e eu, nós somos amigos desde essa época aí que ela contou. Né? Nos tornamos amigos e teve um período que a gente conversava tanto, todos os dias, né? Que eu lembro, eu sempre conto isso, né? Minha esposa conta e ela, inclusive, é amiga da minha esposa também, Eu né? amo também. Eu chegava em casa num dado Nossa, momento. isso eu passei velho. E aí minha esposa um dia falou assim, vai janta, porque daqui a pouco Rosinha te liga. Não, tava escrito Rosânia ainda. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque a gente nem era amiga assim. Eu tô, gente, que vergonha. Aí ele tá assim, Mas amor, eu já falava janta Rosinha, logo. né? Aí ele tá assim, é porque daqui a pouco a Rosânia te liga. Eu tô, gente, que vergonha. Mas Depois ela na é sequência- incrível. Mas a gente tava caminhando num projeto junto que, né, a gente Nossa, conseguiu foi. evoluir muitas coisas, Uhum. né? E foi uma experiência fantástica. Só que esse trabalho, o seu trabalho, né? Nossos trabalhos, a humanidade, ela tá muito estressada. Uhum. A humanidade tá estressada. Eu contei a história pra vocês aqui, né? Meu filho de 6 anos fala comigo, papai, vida de criança é difícil. Nossa. Eu meu gente. filho, Como é que vida você tá de criando criança esse menino, difícil. Calil? Ah, Não é mais difícil assim. Não, é porque ele falou que é difícil porque os pais saem, levam o celular, não deixam jogar. Né? A mãe demora pra fazer o almoço. Vida Mas de olha, criança é caramba, Caramba, difícil. já tem Mas... demandas, Então, olha assim, só. cara, eu não sei. Eu Bem sei, inteligente esse menino eu também. sei que a humanidade ela tá bem elétrica, né? E cada vez mais, talvez a rede social dinamizou isso aí, esse mundo digital, né? Como nós estamos aqui. Mas, assim, talvez se o estresse e a ansiedade, né, tivesse um sobrenome, Lopes, Né? não sei, né, talvez. E assim, como que você faz pra lidar com essa ansiedade, com esse estresse do dia a dia, sobretudo do trabalho que você... É a parte que eu amo. É a parte que você ama? Eu adoro a confusão. Até a gente adora. É por isso que eu gosto muito da área criminal. Eu atuo muito em inventários, vara de família. Eu faço o seguinte. Primeira coisa que eu faço, eu reúno as pessoas e falo o seguinte. Olha, eu tenho certeza que quem faleceu não queria que vocês brigassem. Então, dinheiro não é tudo na vida. Eu faço isso, gente. Porque eu podia muito bem inflamar as coisas e ganhar mais. Mas só que, gente, é igual eu tô falando, não sou Maria Tereza, não é nada disso. Eu podia inflamar, mas só que eu acho que a gente tem que ter princípios. Então eu sempre pontuo essas questões e tento levar pro melhor lado. Eu falei, mas se quiser brigar também, eu vou ser a melhor pro lado do meu cliente. Mas eu acredito que tem, eu trabalho dessa forma. E aí o pessoal tem uma história de falar assim, igual na política, teve gente que falou comigo, você tá apoiando porque você defende bandido. Eu virei pra pessoa e falei o seguinte, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Número 1, falou de formas piores e tal, eu acho que a pessoa achou que ela tinha um poder aquisitivo elevado. Aí eu fui e falei, olha, eu acho, número 1, eu sempre trato todas as pessoas com respeito, eu acho que as pessoas devem respeitar o posicionamento político, ou o que a pessoa tem pra falar ali, a gente tem que respeitar no mínimo. E outra coisa, eu defendo o direito e não confunda o suposto criminoso com o advogado criminalista. Eu sou uma profissional, eu não cometo crime, muito pelo contrário. Se eu tivesse uma veiazinha pro crime, eu era professora do professor de La Casa de Papel. Mária! Não tenho. Graças a Deus. Porque essa história, eu falo o seguinte, gente, a pessoa não dá pra ocupar 2 espaços. Ou você é bandido, ou você é advogado. Então, eu trabalho com transparência, eu trabalho com meu contrato, todas essas questões. A gente e Gustavo, é igualzinho. Eu fui esses dias na médica, ele nem sabe disso. Aí ela falou, não sei o que de advogado. Eu falei, eu sou advogada. Luiz Gustavo, falei, tá em excelentes mãos. Foi mesmo, que bacana. Tá em excelentes mãos. Porque tem colegas nossos que falam, não, mas eu e tal. E aquela coisa fica tentando tirar. Eu falei, gente, advogado é igual médico. Não tem um tanto de gente que adoece? Todo mundo também tem problema. Você não precisa estar lá tentando tirar. Eu não sei nem quem é o cliente dos meus colegas. E aí, Sim. não precisa. Doutora, disso. eu tô interessado aqui, são... Olha, Ah,
20 horas e 19 minutos. Adoro. A parte legal de podcast é isso. Eu tô querendo dar uma mudada aqui no assunto. A gente vem conversando sobre a advogada Rosinha e os desafios da advogada Rosinha na parte criminal. Agora eu quero falar com Rosinha enquanto ativista social e um pouco de política. Sem entrar em tanto detalhe, mas entramos também. Como é que é esse negócio aí de ser... Eu não sou baú pra guardar segredo. Você e Lula, cara? Como é que é esse negócio aí de você e Lula? Papai. Deixa eu entrar no meio aqui. Claro. Vai lá, Calil. O que tá pegando, Calil? Vereadora ganharia... Cara, de olho fechado, certamente. Você sabe que quase me forçaram a ser candidata, né? Não dá. Mas eu acho que talvez a hora agora, prefeito, né? Não, eu serei ministra do STF. Já tá decidido. Vocês lembram que com 5 anos eu falei que ia fazer direito, certo? E o ano passado eu decidi que eu vou ser ministra do STF. Inclusive, a vaguinha toda. Quando o Lula veio, então falou Tá tendo vaga já. Ninguém tinha vídeo com o Lula. Eu tenho vídeo. Depois vocês postem aí, viu, gente? Não, eu descobri que o vídeo rodou no Nacional. E ninguém... E aí, eu falei com ele. Então, serei a sua ministra do STF. Ele, rapaz. E ele ainda passou assim, olhando pra mim, que eu tenho certeza que ele falou assim, vou olhar bem pra cara dela. Ele te flagrou. Com certeza. Te flagrou. Ele sabe que vamos chegar lá. E aí, nós vamos consertar as coisas. Porque eu acredito muito. Todo mundo fala que eu sou utópica. Mas eu acredito muito em mudar o mundo. E se cada um fizer essa parte... Olha só. O universo começa na aldeia, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Não dá pra nós fazermos a parte de todo mundo. Não. Dá pra gente fazer a nossa. E todo mundo... Eu sempre falo o seguinte. Você vê todo mundo reclamando. A pessoa reclama do clima, reclama disso, reclama que a rua tá suja, isso e aquilo. Aí eu reciclo. Aí eu falo com as pessoas assim, a pessoa fala, mas isso dá trabalho. Quando eu comecei a fazer reciclagem, eu não consigo jogar o que não é reciclável na negócio. Porque eu só tenho que pegar. Não consigo. Aí eu pego e coloco lá na cesta ali, não sei, tem um lugar próprio. Gente, isso não me custa 2 minutos da minha vida. Aí eu fico olhando, olha o tanto de lixo que eu deixei de jogar no meio ambiente. Por quê? Eu acho o seguinte, se você quer mudança, não adianta se sentar no sofá e ficar reclamando ou ficar reclamando na rede social. Sim, entendeu? Exatamente. Você tem que ser a mudança que você quer ver. Entendeu? Então, a reciclagem. Você tá na rua lá, o povo falou assim, que eu moro ali perto da lagoa, aí eu reclamo. Eu tiro foto assim, gente, o lixo tá ali, a lixeira, a pessoa joga o trem do lado. Não, me ajuda a te ajudar. Não adianta a gente tem que reclamar das autoridades, mas tem uma pessoa ali que fica a semana inteira. Se vocês não sabem, no domingo, as pessoas vão ali e deixam as coisas imundas e vão reclamar. É um trabalho que tem que ser de cada um. Aqui, você fez um projeto aí, né? Você rodou um projeto na cidade muito interessante, das casinhas, de livros. Fala um pouco mais do seu projeto, dessa atividade sua na Corrente do Bem. Corrente do Bem. Até porque eu lembro que você estava bem engajada na época, né? Fez um movimento. Como é que tá? Como é que foi? De onde surgiu essa ideia da Corrente do Bem? Eita, tem Calil no meio. Foi tipo... Eu acho que as coisas aconteceram um pouco assim. Eu tinha alguns clientes, eu não lembro nem direito como é que foi. Eu tinha alguns clientes que estavam com problemas. Por quê? Não sei se as pessoas sabem, mas se a pessoa tiver uma falta dentro do presídio lá, ele tem que passar por um processo administrativo para que aí sim ele consiga progressão de regime e tal. Aí, quando eu fui procurar a situação, eu tinha vários clientes que eu tava precisando resolver isso e tinha várias demandas. Aí eu falei o seguinte, a princípio eu pensei que não ia ser muita coisa não, gente, falar a verdade. Aí eu falei o seguinte, então vamos fazer uma coisa? Eu faço aí porque as pessoas não tinham advogado e a Defensoria Pública não estava atendendo. Não estava tendo condições de ir. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Eu faço alguns aí, não vou cobrar nada. Até teve colegas que me criticaram, teve colegas que falaram que eu tinha que existir. Eu falei, eu não quero ser dativo, nunca quis, porque aí eu ficaria... eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou fazer voluntariamente, eu pegava, fechava meu escritório, levava todo mundo do meu escritório pra lá, e aí fazia essas defesas. No final das contas, tinha tanta gente, tinha mais... E ficamos muito tempo nessa questão, porque foram mais de 200 casos. Tava, né? Eu vou te falar, eu sou assim,
Nessa época você era da Comissão de Assuntos Carcerários, né? Não, exatamente. E aí... Ou ela mostrava essa carteirinha, olha aqui, ó, eu tenho acesso. Não, essa aí é do Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade. Ah, é? Da comunidade. E aí, você faz parte ainda, né? sim. E aí acontece o seguinte, que aconteceu? Eu vi aquela situação, gente, eu nunca vi coisas assim. A pessoa pegou um chocolate ali do colega e tal, tinha gente presa há muito tempo por conta dessas coisas. Eu falei, a minha humanidade não permitia aquilo, então eu me comprometi sim a fazer, e foram, salvo o melhor juízo, foram mais de 200, e tinha coisa que tinha 10 réus, né? E aí, era engraçado que os policiais penais começaram a entrar lá pra poder abrir. Eu falei, não, porque não é por nada, não. Se eu entro na situação, eu não quero saber. Se combinei, se eu disponibilizei, beleza, eu vou dar meu melhor, não importa. E era absolvição, né? Aí a sua fuga que não dava, porque eu fui estudar aquela questão. Meu escritório também, o pessoal colaborava demais, era bacana demais. A gente estudava como é que é o nome daquele? É o REMP. O REMP. Meu filho, chegava lá, eu já via aquele tanto de coisa que tava nulidade. Aí foi colocar lá na porta como é que fazia as coisas certas. Eu falei, então era aquela coisa. Consegui absolvição. E o pessoal, mas você nem tá recebendo. Eu falei, não importa. Se eu me propus a fazer, eu vou dar meu melhor. Sempre. E era muito bom e conseguimos, graças a Deus, a gente colocou em dia. Coisa de anos. E colocou em dia. E aí veio aquela questão de ver aquela necessidade num todo, aí conseguimos doação de ar-condicionado, doação de tinta pro presídio, muita coisa assim, que também é da corrente do bem. Eu falo que é corrente do bem, na verdade, eu busco até outros projetos que a intenção é que todas as pessoas sejam um elo, não importa o projeto que ele esteja fazendo. Tem a casinha de livro, tem projeto com relação à criança recém-nascida, tem várias coisas. Então, e eu já teve cliente que me procurou, pessoas assim, falando assim, eu tenho um desejo no meu coração de ajudar. Aí fomos lá em Padre Honório e tal, foi muito engraçado. Padre Honório tá assim, eu tô precisando de fazer uma reforma e tal, e a reforma ia sair um pouco cara, eu achei. Você foi comigo, né? Uhum. Aí ele tá assim, aí ele virou, eu virei pra ele e falei assim, pois é, como é que é a reforma? Aí ele, eu acho que você tava no dia que ele falou assim, vai custar um pouco caro, tá? Você só tá precisando de quê, de quanto e tal. Aí eu falei com ele, pode deixar que nós vamos conseguir. Não foi? Foi só uns 40 e poucos mil e tal. E aí, são elos, são pessoas incríveis que, tipo, é muito interessante. Tem muita gente que tem a vontade de fazer algo e não sabe como fazer. E aí, a gente tem algumas regras, que é aquela questão. Eu sou contra o assistencialismo, aquela coisa assim, se tem uma família precisando de ajuda, a gente estuda isso primeiro. Como é que é essa situação? Tá precisando de ajuda? A minha primeira... Óbvio que com fome ninguém tem condição de fazer nada, mas isso tem que ser emergencial. Aí vamos tentar providenciar uma questão aí de trabalho, de situação, mas se for aquela coisa assim, vai dar cesta básica direto e tal, já não é muito, entendeu? Como é que não resolve, né? Como é que você equilibra, equaliza todas essas atividades que acabam misturando questões profissionais com questões pessoais? O dia só tem 24 horas. Se você for pegar a corrente do bem que você acabou de nos mostrar como é que funciona, caracterizar pra gente, for misturar isso com sua vida profissional, com os processos que você já tem, com as demandas que você já tem, como é que fica a vida pessoal nisso? Como é que você consegue equalizar? É óbvio que acaba surgindo, às vezes, uma dificuldade, porque a pessoa, quando é entusiasta e quer... fica, às vezes, meio assim. Então, muitas vezes, até por uma questão... ordem médica, tem que diminuir um pouco da empolgação, porque se deixar, sério, eu sou empolgada, aquela coisa assim, vambora. Quantas vezes já caiu de madrugada a gente conversando lá, maior sofrência, tristeza, querendo levar água pro presídio, não tinha água, confusão, e projeto de trabalho, e aí, casinha de livro, faz casinha, carrega livro, não carrega livro, aquela confusão, aí tá assim, aí nós estamos sofrendo. Aí ninguém tem nem ciúme da gente, que é amigo irmão mesmo.
Aí tá falando Calil, né? Ah, tá. Aí a esposa dele é a mesma coisa que falando com a Rosinha, né? Então, aí é aquela coisa, uma luta, porque não adianta, por mais que a gente... Ele também já aconteceu o caso de ter que recuar porque a saúde mental da gente, às vezes, porque a gente tenta ajudar e muitas vezes é tratado de forma... não é tão bem quisto. Todo mundo sabe disso, muitas situações, óbvio, tem umas que são, outras que não. E isso gera, claro, que você tá lá tentando ajudar, tentando fazer o melhor. E aí já vem os problemas da vida e tal. Então, nesse momento aí, deveria ser mais leve. E às vezes é muito pesado. Eu tenho certeza que, por exemplo, da mesma forma que você encontra um Calil pela frente, que é um cara que tem a cabeça aberta, ele tá dentro do sistema ali penitenciário, né? Mas ele consegue entender esse processo de ressocialização, que as pessoas têm o direito de provar para a sociedade que elas podem mudar. Você também deve encontrar muita gente que acha que aquilo ali é uma masmorra. E que pura e simplesmente está com privação de liberdade e que você não tem que interferir com relação a isso, né? É um grande obstáculo que você deve ter também. Tem coisa até muito pior. Eu posso imaginar. E aquela situação... Mas eu sempre falo, e eu falo com a sociedade o seguinte, não existe prisão perpétua. Se a sociedade... E eu queria muito mostrar aquela verdade. Mas, infelizmente, né, é complicado. Por quê? Eu já faço... teve situação de permitir de fazer palestra, gente. No dia que eu dei uma caneta pros detentos, eles comemoraram como se fosse um gol da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu falei, nossa, isso foi antes da pandemia. A pandemia trouxe pra muita gente essa questão de dar valor às pequenas coisas. E eu, com o acesso a essas questões do presídio, já tinha passado a dar valor. Eu falei, nossa, uma caneta que a gente pega aqui, não funciona, joga ali fora. São coisinhas assim. E eu sempre fiz questão, eu pedia sempre pra deixar que eu levasse o lanche. E aí eu levo do meu bolso mesmo. Pô, vai ver, não tem problema. Eu faço que não tem nada. É muito prazeroso aquela situação e tal. E aí você vê a pessoa fala, Deus te abençoe, obrigada por olhar por mim. Agradecida, né? Inclusive essa semana, olha então, só. de verdade. Olha só, pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Impacto e também nos nossos canais, e o podcast nosso que vai estar, vou colocar já no presente, e no nosso podcast. Gente, a Rosinha, ela é uma figura que ela tem uma importância muito grande, sobretudo para o presídio Teoflotone, pelos projetos que ela já participou, já levou e já tentou implantar também em outros momentos, e pela atividade dela, pro bono, que fala, doutora? Vocês que estão aí? Pro bono, ou seja, de forma gratuita, onde ela se dedicou a isso. Porque minha parte para com Deus nesse momento. A unidade passava por algumas muita dificuldade, ela contextualizou aí antes, e aí, após essa atividade, Rosinha, atendendo esses tantos casos que careciam de julgamento de conselho disciplinar lá na unidade, conseguiu até suavizar mais o clima da unidade para com os custodiados que estavam aguardando esse julgamento para evoluir na pena. Isso é importante, isso é direito. E aí, após ela fazer essa atividade, a OAB aqui de Teoflotone começou a dialogou com outros advogados que tinham interesse em fazer essa participação e aí fechou uma parceria com o presídio. Mas foi necessário, Rosinha, abrir essa porteira. Porque, primeiro, lógico, ela deixou claro, ela tinha uma demanda que precisava resolver, sim, mas ela viu aí a necessidade de expandir também uma atividade caridosa que ela já tem, sabe? E fora isso, Gustavo, ela levou para o presídio várias coisas, propiciou o presídio, como, por exemplo, doação de aparelhos de ar-condicionado, né? Acho que em 2 ou 3 oportunidades, se eu não me engano, que a unidade tinha recém mudado a gestão. Sim. E aí o gestor novo que estava lá, Franceni, aquele abraço, meu amigo, Franceni falou, não, se tem condições de colocar, o Estado só não tem para colocar nesse momento. E como de fato, quando chega para setores muito específicos. Mas assim, se vocês conseguirem comprar ou doação, a gente deixa colocar aqui e tal. E você sabe como é que foi a história do ar-condicionado? Tem que contar aqui. Sei, mas depende. Calma, moça. Não, a história calma que tem coisa Não, a história foi engraçada. Um colega advogado, eu cheguei naquela recepção ali. Inclusive, tava quem é calorão. aquele moço daquele dia que você levou uns outros aparelhos depois? Sim, já tava sim. na direção. Nossa, pessoa incrível. Posso falar, né? E ele também participou na doação das tintas, não sim. foi? Não, ele praticamente pagou quase as tintas
todas. Pois Ele é um dos magnífico. elos, Luizinho e tal, ele gosta de ficar, Luizinho. Alessandra, eles são pessoas... Ele vive, eu falo assim, eu tenho que falar de vocês. Não tem como, porque eu falo o seguinte, todo mundo sabe apontar o erro do outro, mas eu sempre falo o seguinte, eu gosto, a pessoa fala assim, tem que dar, tem que fazer e não pode mostrar. Eu falei, mostre. Você sabe por quê? Coisa ruim todo mundo mostra. Você vê uma briga ali, tá todo mundo mostrando. Então, vamos mostrar coisa boa, viralize o bem. Isso, exatamente. Incentive, fala, eu faço. O que você tá fazendo? Você tá incomodado? Porque eu tô fazendo, faça também. Vamos fazer junto. Não é? Sem dúvida. E aí, Exatamente. é interessante. Então, essa história de falar, não pode mostrar, tem que mostrar. Eu gosto que mostra, é tão bom ver coisa boa. A pessoa ali tá ajudando, eu falo, sabe o que é que eu brinco? Eu sempre brinquei que é a guerra do bem. E a guerra do bem no presídio começou assim. Eu estava lá a gente espera lá e tá um calorão. Aquela confusão, eu tô assim, gente, tem um ar-condicionado. Aí o pessoal tá lá, doutor, é porque nós estamos fazendo a vaquinha aqui pra comprar um ventilador. Gente, só pra deixar claro, a gente tá falando aqui de um período de por baixo aí, uns 6 anos atrás. É verdade. Mais ou menos isso. Não, isso tem muito tempo. Isso aí já rodou, é muita coisa. Isso aí não, tem muito tempo. Mas graças a Rosinha, hoje a unidade tem outro quem patamar. Rosinha, Quem o apoio dera. de... deixar Eu claro queria que é o ter seguinte, ajudado. o sistema prisional ele tem vários critérios e a trabalhar com uma parceria é importante. Claro. É importante, inclusive, começou lá atrás, já com a participação de Rosinha, junto à gestão anterior, depois chegou com Francenia e tentou avançar em algumas coisas. Sim. E aí, enfim. E aí, então a gente precisa contextualizar essa realidade do qual está sendo tratada agora. Sim, e eu falo o seguinte, as pessoas elas têm que O presídio hoje tá de parabéns. Essa semana mesmo teve... Posso falar disso? Deve. Sim. Teve um evento assim que foi único no Casamento? Casamento. no estado, que- né? assim. Foi um Pela casamento, quantidade, né? um casamento comunitário, né? Em parceria com a Defensoria Pública. E 21 casais, né? Participaram então foi o primeiro casamento comunitário, assim, do presídio, certamente. Talvez o maior O maior, pelo que eu vi no O maior. noticiário da DPEM. e teve um casal Homoafetivo. LGBT, né? Homoafetivo. muito legal. Que foi uma vitória, assim, para esse movimento, né? Assim, para a quebra desse preconceito, sobretudo dentro de uma instituição total, né? Sim. Super rígida e com abertura para outras instituições presenciais no momento. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação. Tem que dar mérito a isso também, Com Exatamente. certeza. dentro de todas as mazelas do sistema prisional brasileiro, né? E o estado de coisas inconstitucional. Tem que assim, né? Assopra e morde. Não, mas o Morde presídio a ele tem sim buscado essas Não, com garantias, certeza, essas- com certeza. essas Isso, direitos, né? mas no todo o sistema a gente sabe que. Eu não falo, gente, vai na delegacia, você vê assim, não tem uma cadeira direito, não tem. Porque é a realidade. Vamos combinar que é a realidade mesmo, infelizmente, nas escolas, todas as situações. Então a população ela tem que agregar. E aí acontece o seguinte. Que o agente, aquela roupa que o policial penal, gente, usa, aquilo ali dá calor só de olhar. Aí eu estava lá aguardando e aí comecei a história assim, porque não tinha reverb e tal, e era um ar-condicionado, um ventilador. Aí eu falei, eu vou ajudar. Aí falou, tal colega, o outro advogado, ia ajudar também. E eu tava voltando pro presídio, eu liguei pro colega e falei com ele assim, aqui, eu vou subir, se quiser me passar, eu não ia tirar crédito, sabe, assim, de ninguém. Claro. E aí ele tá, não, pode deixar que eu mesma faça, eu mesmo levo. Aí tipo assim, né? É um sentimento estranho, mas que foi pro bem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou levar um ar-condicionado. Aí, e coloca um ar-condicionado. Aí era engraçado. Eu falei assim, gente, aí virou a guerrinha do bem, né? Que eu brinco. A guerra do bem sempre vale. Aí quando o pessoal chegava lá, os agentes sempre encontravam com o pessoal, nossa, que tá fresquinho, né? Foi a doutora Rosinha, viu que deu? Aí era engraçado. Aí eu tô assim, que dói mais. Aí foi tão interessante que começou a surgir mais coisas, porque tem a necessidade. E aí é a situação de que a gente não pode ficar assim, só esperando. A pessoa, se não tem a condição mínima de trabalho, isso afeta num todo, certo? Verdade. O que cada um gente, puder ajudar. Certeza que você colaborou muito e colabora com o sistema prisional como um todo. A gente sabe da atividade sua, inclusive. Queria fazer mais. Sempre. A gente sabe. Rosinha, Gustavo fez uma pergunta e aí alguma coisa aconteceu que eu ainda não sei bem, depois na hora que eu for editar eu vou ver,
mas tanto faz também. Mas eu quero retomar essa pergunta. Sua equipe, cara. Fala da sua equipe aí. Porque eu não me lembro de ter sido citado. Acho que a gente entrou numa conversa, em outra entrou outra pergunta e tal, e passou. Fala sobre como que é a sua equipe com essa sua, com perdão da palavra, com essa sua loucura, cara, com esse seu perfil. Acompanhar é tenso. Mas hoje em dia, antigamente, era uma situação do presencial, era mais... Eu tenho umas regras claras, é o seguinte, a primeira... Porque eu tenho clientes muito humildes e tem clientes com poder econômico bem alto. E a minha primeira regra é a seguinte: se entrou no escritório e tratou com qualquer diferença, pode ser o melhor advogado do mundo, que para mim não serve. Ou a segunda questão é: nunca prometa o que você não pode cumprir. E honestidade, essas coisas, são coisas para mim que não tem como, isso aí dá para enganar, não tem essas situações. Hoje em dia, o escritório, até em outras cidades, está ficando um pouco obsoleto a parte física, certo? Então, e tem uma questão também, porque eu acho que é o jeito meio doido. Os clientes, eles têm essa coisa de querer sempre falar comigo. Então, a equipe, ela fica mais em home office, salvo se for a necessidade da pessoa no momento da reunião com o cliente, certo? Que eu sempre falo o seguinte, que óbvio que tem algumas pessoas que hoje em dia a gente vai dando espaço. Eu falo, a pessoa, antigamente eu dava espaço demais, mas eu acho que todo mundo, ninguém apaga a luz de ninguém tem problema com, eu não tenho problema com isso, eu trabalho com esse cara aqui onde for, porque eu sei que ele é incrível. E sabe o que acontece com gente, graças a Deus, igual a gente? Porque ele é incrível e ele vai brilhar. E eu quero que ele brilhe, porque nós sempre vamos ser parceiros. O que infelizmente não acontece na 98% dos casos na advocacia. Porque é um tentando o ego sempre acima. E eu costumo falar muito, nós já tivemos essa conversa também. Rede social, ela fez surgir ou desabrochar uma vaidade muito grande que estava guardada ali, sabe, com os operadores do direito no total. Sim. Eu falo assim, porque eu tenho 15 anos de advocacia, então eu saí de quando não existia nem Orkut, passei pelo Orkut e hoje nós estamos aí no Instagram, no Snapchat e tudo mais. É perceptível a mudança. Snapchat eu não tô, não. Snapchat. Não, tô falando assim, É coisa de eu tô jovem. falando do ponto que é mais. Eu tô falando. Olha, mas acredite. Mas você tá no TikTok. Se é forte no exterior, se você entrar no Snapchat, você vai encontrar juiz, você vai encontrar promotor, que estão lá fazendo propaganda do trabalho deles. é o que tá mais tempo. Tá acontecendo demais. No Instagram, no YouTube. Meu processo. Eu costumo. TikTok. Não, esses dias. Eu fico pensando assim. Mas eu fico pensando assim. Eu vou dar um curso, um juiz, um promotor, até um colega nosso, advogado. Vou dar um curso 3 horas da tarde. Bem, que eu saiba, 3 horas da tarde é hora de tá fazendo audiência. E os processos estão como? Né? É um momento que tá fazendo audiência. Mas enfim, o que eu queria dizer é que é perceptível a dinâmica, o relacionamento entre todos os operadores do direito, principalmente aqueles que se confrontam, né? Que é a advocacia, que é o Ministério Público, de certa forma até a magistratura, depois das redes sociais. A vaidade apareceu demais. Muito. Apareceu muito. Hoje nós estamos... Tem uma foto emblemática que apareceu uma vez na Câmara Federal, que foi um jornalista do Globo tirou uma foto e apareceu tipo uns 10 ou 12 deputados, todos eles segurando o celular assim, fazendo lives dentro da Câmara, né? Nós estamos a um ponto disso acontecer no fórum. Nós estamos a um ponto disso acontecer no fórum, de você ir passar uma tarde no fórum e esbarrar com 3, 4, 5 colegas fazendo live lá de dentro. Né? Sim, já não Isso é um pouco do ambiente que nós estamos vivendo atualmente. Isso tudo é em nome da coitada da vaidade, né? E aí, o que acontece? Tem uma questão que, com relação a Rosinha, ela se destaca muito, se destaca pela discrição, porque você não encontra nada disso que nós estamos conversando aqui nas redes sociais dela. Eu acho que talvez seja a primeira ou segunda vez que ela tá dando uma entrevista e que essa entrevista vai ficar para sempre ali
na internet. Ao contrário de muitos colegas que não tem 1/5 das histórias para contar, ou das experiências, né, de vida pessoal e profissional, mas que já tá tudo na internet. Sem dúvida. Né? Já tá tudo na internet. Então esse ponto assim precisa ser muito bem colocado. Mas eu queria te perguntar, depois dessa falação toda, o seguinte. Você acha que o sistema de justiça, ele ainda diferencia muito nos gêneros? Você percebe diferenças de tratamento exclusivamente porque você é mulher? Sem dúvida. Toda hora. É o tempo todo. Eu já cheguei no júri, promotor, a ela, tipo assim... Mas ainda bem que depois... Ele... Igual há muitos anos atrás, eu jogava bola, né, no Gouveia, e aí um dia nós fomos jogar, eu era atacante, né, aí o cara chegou e falou assim, o atacante é ele? Eu tive que tirar o óculos pra jogar, o atacante é ele? Você vai ver. Tá vendo? Você vai ver, espere e confie. Sim. E aí, o que vem a história de que, tipo, eu realmente, eu falo o seguinte, eu gosto do desafio. Isso, pra mim, pra muita gente, e eu falo, gente, até colegas advogados e também profissionais, a minha primeira vez na delegacia, sério, o delegado virou e falou assim, eu cheguei, aquela coisa, gente, todo mundo começa, mas aí, você pensa, cheguei, virei pro delegado e falei assim, o senhor poderia me dar acesso ao inquérito? Você sabe o que tá acontecendo? Não, então, ele foi extremamente grosso. Uma coisa assim que, isso, já vi muitos casos de pessoas que têm pavor de advogar, porque a pessoa nota, muitas vezes, o servidor ou até o colega da parte contrária para poder utilizar daquilo para ficar bem com o cliente. A gente não precisa passar por cima de ninguém. É desnecessário. Não precisa mesmo. Não é? E aí é desnecessário. E é aquela coisa assim, a advocacia é difícil, gente. É muito difícil. E nunca foi tão difícil. Exatamente. Tá muito mais difícil hoje do que era há 15 anos atrás. Gente, vocês vão acabar desmotivando o pessoal que tá fazendo faculdade aí. Desmotivando não, é porque é aí que é bom. Quando eu fui advogar, viraram pra mim e falaram assim, mas tem advogado demais. Toda profissão tem muita gente. Não tem. Eu falei assim... Não tem. Bacharel demais, né? Não, tem advogado demais, mas bom, meu filho. Igual, graças a Deus a gente... O mercado vai separar mesmo e ele vai ser reconhecido. Ele filtra. Ele filtra. O profissional, ele tem que ser bom, ele tem que se destacar, ele tem que chegar e mostrar que veio. Que graças a Deus, eu e Gustavo, a gente foi na luta e a gente tem que fazer o nosso nome e seguir com essa questão. Entendeu? Não é essa história assim... Tem gente que eu acho que acredita que eu rodo na cadeira do meu escritório no ar-condicionado e já cai na minha cabeça. Porque é assim. E não tem a luta, eu vou atrás, eu procuro todas as situações pro melhor pro meu cliente sempre. E tem que dar assistência. Não é porque o cliente tá ali, não, esse aí é mais humilde, não vai entender. Não é assim. Se você pegou um caso, não importa, barato, caro ou maior, a dedicação tem que ser a mesma. Porque pra fazer um nome... é muito difícil, mas pra destruir é fácil. Uma e falada, exatamente. Vou te falar, o que o Gustavo falou é muito interessante, que tem na internet, gente, é um tanto de advogado, porque advogado igual a gente não tem tempo de ficar falando lá a coisa, não. Não tem tempo. Não dá? Não dá tempo. Aí tem gente que ganha dinheiro pra ensinando a fazer o que nem ele sabe fazer. Rosinha, então peraí. Aí eu vou ser obrigado. Adoro. Eu já recebi um telefonema no meu escritório do colega que há 2 meses atrás tinha recebido a carteira da OAB dele, querendo me ensinar a fazer audiência. Mentira. Aí eu realmente não conheço todos os segredos da audiência, mas eu não acho que é você que vai me ensinar. Vieram me falar, é sério, e tem muito. Aí tem um merchan também, que a pessoa vai, aluga uma Ferrari, não sei o que, em outra cidade. Aí ele faz aí faz um vídeo, aí ele cobra lá uma fortuna e vai uma galerona pra pagar 1.000 e tantos reais pra poder... A mentoria. O cara, ele não... Gente, sério. Nós estamos perdidos. Tem cara que ganha dinheiro aí, não é que formou em direito, não. É vendendo o curso de como vender o curso dele. Isso! E as pessoas, eu falei, gente... Mas isso atingiu o direito. Muito! O triste é isso, é que atingiu o direito. Enquanto você fica aí em outros campos e tudo mais, mas você sabe o que isso como atrapalha? ficar rico?
Isso não Como ficar rico defendendo Na o advocacia, não é? indefensável. Como Isso ficar- não aperfeiçoou o sistema. Nós vamos estar movimentando a máquina do direito de maneira alienada. De maneira alienada. Quando Rosinha separa um momento da carreira dela, do dia dela que já é apertada às 24 horas, e ela pensa no bem-estar dos outros operadores do direito, que não necessariamente precisam ser formados em direito, mas que estão lá trabalhando no presídio ou na penitenciária, que é um local de trabalho dela também, em determinados momentos, ela está furando uma bolha que não é normal nos nossos dias. Os nossos dias, eu costumo dizer que o normal hoje é que o operador do direito pegue um processo e leia sempre da última página para frente. Ele esquece que o processo tem toda uma história. São coisas absurdas que às vezes a gente tem que responder em autos de processo. Tá ali, eu falei ali. As pessoas precisam ser ouvidas no direito. E elas não são, porque o sistema não permite. Hoje está tudo muito mecânico. Exatamente. Muito mecânico. Né? Eu tive um momento, eu não pego causa criminal praticamente, né? A não ser nas parcerias aqui com Rosinha, não pego. Mas eu Não lembro, pegava, porque ele tinha que pegar. mas eu lembro de um momento que uma família me procurou e Rosinha sabe um pouco dessa história, e a pessoa já estava presa há um ano e 8 meses por conta de assalto a posto de gasolina. E aí eu fui chamado para tentar resolver aquela situação, não tinha muita ideia do que fazer, mas eu verifiquei no processo lá que as provas tinham sido mal produzidas, Rosinha. E aí eu fiz uma petição e pedi uma nova audiência. Vamos reinstruir isso aqui? E fui totalmente ignorado. Fiz a petição novamente, fui totalmente ignorado. Isso foi aqui em Tio Flotônio. Aí eu agravei pela falta de resposta. E o tribunal mandou que a gente fizesse a nova audiência. Não, faz uma audiência de instrução aí e tudo mais. E no dia da audiência de instrução, o rapaz sentou do meu lado, com a roupa lá do presídio, aquela coisa estranha que pra mim sempre foi muito chata aquela situação. E num dado momento, veio uma testemunha de acusação e falou: foi ele mesmo. Aí eu lembro que eu perguntei, tinha uma foto do vídeo, supostamente ele assaltando o posto de gasolina, e eu perguntei pra testemunha: você tem certeza que é ele? Aquela pessoa que tá no vídeo é a mesma pessoa que tá sentada aqui? Ele falou assim: tenho. Aí eu falei assim: excelência, você tem condições de aumentar aí a resolução do vídeo? E com má vontade e tudo mais, eu falei assim: vai lá na perna dele, ele tá de bermuda, na perna dele ali, o que você tá vendo ali? Era uma tatuagem desse tamanho. Aí eu falei: levanta por gentileza e mostra se você tem uma tatuagem. E ele tinha 1 ano e 8 meses que tava preso. E não era ele na moto. Olha, enquanto não aparecesse alguém para enfrentar o sistema, ele iria continuar preso, porque uma testemunha identificou. E o sistema todo apoiou aquela testemunha. Não é verdade? Então, assim, o colega... Mas, doutor, mas aí também foi a expertise do advogado. Sem dúvida, Porque, mas é disso que eu tô falando. Olhar se os for pra entrar, detalhes tem que entrar da pra fazer situação, isso. Porque a gente sabe de muito advogado que é aquilo. Eu já ouvi de advogados falando: moço, eu vou te falar, por menos que X barão, não vou nem dar depósito. Quer dizer, é claro que o advogado tem que ter um se recurso, sustenta no fato de haver milhares de outros advogados que podem pegar aquilo ali. E tem casos que a impressão que dá é que... vou pegar pode deixar que eu pego, vou te defender e tal, mas é aquilo, não é só... Já participei de... Igual assim, eu trago sempre essas experiências, porque já participei de audiência em que não tinha uma defensoria e aí nomeavam um dativo. Tadinho do dativo, ele é jogado numa arena. Aquilo ali deveria ser até ilegal. O cara entrar numa sala de audiência pra fazer a defesa de uma pessoa sem nem ter conhecimento dos processos, ou ter que pegar ali 10 minutinhos pra dar uma lida daquilo, pra ter que fazer tudo depois que já passou a audiência de instrução e julgamento. Mas é como o sistema funciona. Aquilo, e aí vem um advogado igual a Rosinha e fura essa bolha. A partir do momento que... O diferencial dela é furar a bolha.
É esse o ponto importante. Não, que a advocacia criminal tá faltando isso, gente. A advocacia não todo, vamos combinar. Não Eu tô te todo, falando, claro, não todo. O que mas acontece? Lembrando o início da nossa conversa, que Isso. a advocacia criminal lida com honra, com dignidade, Isso, com liberdade, até com exatamente. vida. E eu né? vou te falar uma coisa. Acontece, gente, que as pessoas, elas têm que entender. Principalmente, eu fico olhando e eu falo assim, o advogado, ele tem que engrandecer o advogado, certo? E aí, é óbvio que se a pessoa for desonesta, eu já falo assim, não é nem colega, pra mim já tá em outra coisa. Agora, acontece o seguinte, que se você vê, é uma beijação de anel, é juiz, é promotor, é isso, é aquilo, eu vou te falar a verdade. Eu acho que a gente deve lutar pela nossa classe, porque sem o advogado, gente, ninguém é nada. Vamos combinar, nós somos literalmente indispensáveis. Se a pessoa fala, eu não gosto de advogado criminalista, beleza, no dia que você for preso por conta que você tava com bafômetro, não chama advogado, não, chama quem? Né? E outra, nem até ir ao local sem a presença do advogado, nem aconselhar, falar, não, vá sem um advogado, porque vão te falar várias coisas e tal, e o advogado de verdade, ele vai te proteger no sentido de proteger a legalidade, proteger os atos, que a gente sabe que se não tiver a presença de um advogado bom, ele fica aí à mercê de várias injustiças. Ô, gente, eu queria ler aqui, tem alguns comentários. O Carlos Nobre mandou uma mensagem aqui. Entrevista que inspira, sabe? Uma das faces de trabalhar com a lei que deve sempre ser mostrado, né? Então, ou seja, ele acompanhando a gente aí, a Juliana de Oliveira Rita. Também, excelente profissional, tá colocando aqui, Juliana Oliveira, excelente profissional, competentíssima, e aí ela repete, né? Excelente profissional, competentíssima, honesta e que procura sempre resolver a situação do cliente da melhor maneira possível. Não é porque eu tô olhando meio de lado aqui que eu preciso. Da melhor maneira possível. Me inspira a querer voltar, né, a advogar. Futura ministra do STF. Eita! Abraço pra Juliana, pro Carlos. Abraço aí, Super pessoal. constitucional. Renata Lopes. Gente, 20 horas e 56 Tão vencendo aí, hein? minutos. Tão vencendo aí. Estamos vencendo. Tão vencendo Tá. aí. Eu Dá queria- pra ir Finalmente. dá pra ir mais 2 horas. Ah, isso aqui, Olha, dá pra ir Tranquilo. tranquilo. dá pra ir até... Eu falei que eu... Daqui a pouco a voz do Brasil tá entrando aí. Não, nossa, vamos vamos dominar a voz do Brasil também. Não é? Rosinha, acho que a gente, né, fizemos aí um baita de um episódio, né? Queremos você mais vezes aqui, vamos organizar aí para te trazer de novo um tema, alguma coisa, né? Outra oportunidade. O que você daria, assim, eu quero deixar essa pergunta, assim, né, já te agradecendo. Quais os conselhos que você daria para as mulheres que estão considerando seguir uma carreira na advocacia criminal? A exemplo, por exemplo, da Juliana de Oliveira, que já está até pensando em retornar. Que conselhos você daria nesse momento? Eu falo sempre o seguinte, não existe nada fácil na vida. E não que a advocacia não é nada, assim, absurdo. É óbvio que tem problemas como qualquer outra profissão, mas ela é encantadora, é fascinante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Esses dias meu pai falou, você tá me decepcionando. Beijo, pai. Romeu e a mãe aniversário da minha mãe, beijo, mãe. Beijo, pai, beijo, mãe. Parabéns aí pra mãe de Rosinha. Tá, um Mãe beijo pra minha aniversário dela. sogra, fez aniversário ontem. Opa, Você, parabéns. você pode parabéns falar, também. Minha pai, amiga que Marta estou na Cassudo rádio. também, um Pai, abraço. estou na rádio, seu aniversário foi mês passado, viu? Que ele ama e tal. Maravilha. Ele ama. Ouvinte da Ele. 87,9. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu perdi o que eu ia falar. O conselho que você Encantadora. daria O conselho. para as É o seguinte. mulheres que querem seguir na carreira. Eu falo que... que o meu pai falou comigo tem pouco tempo. Ô, minha filha, deixa eu te falar. Eu estou... Como é que é? Estou decepcionado com você. Como assim, pai? Você não vai fazer o concurso de juíza, não? Aí eu falei, não, pai, na verdade, eu me encontrei na advocacia. Aí ele, mas a juíza que manda? Desse jeito. Ele é uma peça raríssima, né? E aí acontece, eu sempre falo o seguinte, eu me encontrei na advocacia. A advocacia, ela é difícil, sem dúvida, mas ela é muito gratificante.
É muito, muito mesmo. Em todas as áreas. Verdade. É interessante. Eu tenho áudios aqui que eu fico, gente, até causas criminais, cíveis, as que forem, a pessoa me mandando assim, um muito obrigada. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Obrigada por ter feito justiça, conseguido tirar a pessoa daquela situação. Porque eu, de fato, eu brigo com... Eu levo isso realmente pra vida. Eu defendo a pessoa como se fosse comigo. Eu tenho empatia de olhar para o cliente preso ali e fazer, óbvio, que o que tiver dentro das minhas condições, o melhor para ele. As outras situações também, o que eu puder fazer, e se eu não puder, eu não pego. Porque se eu pego a ação, eu vou ter sempre que fazer o meu melhor. E qualquer coisa que você for fazer na vida, dê seu melhor. Eu sempre falo isso com as pessoas elas têm que observar isso e falam assim... A moça trabalhava comigo lá em casa, eu falei, quando você for fazer uma faxina, faça sempre a melhor. Eu trabalhei no INSS, na Receita Federal, no Fórum, e graças a Deus, eu não sei ser, eu sempre tenho que ser um meio que divisor de águas, eu chego assim e quero mudar as coisas, porque é o meu jeito mesmo, e eu acho que tudo que você for fazer, eu era estagiária, era recepcionista, era isso, era aquilo, e se você se dedica ao que você faz, tudo vai ser bem feito. E a advocacia também. E é muito legal, é muito gratificante, como qualquer outra profissão. Mas tem aquela questão do dom, da paciência. E porque eu falo que Deus me fez advogada, porque é esperar o tempo todo. Mas é só aprovação. Mas tem muita coisa muito gratificante. Você ver as coisas se cumprirem, você ser um fator ali principal nessa situação, é muito importante. Você vê a pessoa com o maior problema. E eu falo, e graças a Deus eu procuro seguir essa risca. Eu falo com o cliente, e Gustavo também é assim. A partir da hora que o cliente entra no seu escritório, você é a solução dele. O seu cliente que tem você como um outro problema, você tá com um problema grande, meu filho. Que o seu advogado tem que ser sua solução. Ele tem que tirar aquele problema das costas dele. E aí eu pego o problema, porque resolver B.O. dos outros é muito bom e eu gosto. É aquela confusão. E é tão bom que às vezes a gente não resolve os nossos. Exatamente. Os outros a gente não resolve. É isso aí. A gente tava falando assim, tô cheio de coisa pra resolver, processar coisa nossa. Agora, das outras pessoas, é bom demais. É verdade. E ganhar, e ver aquela situação se resolver, isso é muito gratificante. E a ilusão de... As pessoas têm muito aquela questão, mas é a questão financeira. Gente, tudo que você fizer bem feito, o dinheiro é consequência. Não é essa... imediatismo? Tá. Não tem essa carreira que tem esse imediatismo, correto? Se você fizer bem feito... Isso. Né, então... mas é difícil, essa questão, tudo é difícil. Até medicina, se a pessoa, se for fazer medicina, você já vai sair dali. Não é tão fácil, gente. Pegar plantão, você tem que ter muita coisa. Tudo que você for fazer, faça com zelo, faça da melhor forma, que o dinheiro é consequência. E vem. E graças a Deus, Deus honra. Que maravilha, que maravilha. Calil, considerações, meu amigo? Cara, o que você achou aí, hein? Sensacional. Top demais, hein? Cada episódio é uma surpresa, assim, de quão bom fica, quão bom é, né? E eu não esperava menos desse episódio com a Rosinha, não. Eu sabia que ia ser sensacional, porque todos os momentos, né, que a gente se encontra, que a gente tem a oportunidade de debater questões, né, às vezes densas, né, às vezes mais leves, né, e sempre é muito agradável. E claro, com vocês também, né, Silvandinho, Gustavo, tá aqui. Um abraço pro restante da equipe do Grito, né, que é uma equipe grande, de colegas maiores do que a própria equipe, né, gente grande também. Que legal. E assim, eu já amei essa história. O Grito já ficou incrível. E quando eu vi essa, que eu já conhecia, eu falei, gente, Deus é tão maravilhoso. Porque numa hora dessa que a gente passa a ter ânimo, porque muitas vezes a gente fica com desânimo do ser humano. Mas quando eu vi essa união, aí eu falei, meu Deus, que massa! Coincidência, muita, porque eu conhecia há muitos anos, conhecia há muito tempo, também conhecia a Silvânia muito, embora a gente não tinha tanta, assim... mas sempre foi uma pessoa sempre muito prestativa, sempre fez o melhor lá no presídio. E teve sempre muito minha admiração.
E aí, quando eu vi essa eu falei, gente, eu mandei pra ele, eu falei, não acredito. Deus é bom demais. Porque isso passa a ver, a gente passa a ter mais esperança com relação às coisas. E eu sei que esse grito vai ecoar muito longe. Eu torço por vocês. E aí, pessoal, eles têm aí um lance aí de ajuda, todo mundo. Vamos ajudar, vamos doar e vamos ser corrente do bem aí também. Viu? É assim que eu falo. Apoie.se/o GritoCast. É o nosso espaço de apoio. E a gente tem no site também www.grito.org. Tem também um espaço lá como apoiar o Grito também, sem ser pelo Apoia-se. Meu amigo Gustavo... Vou falar rapidinho, porque o nosso tempo tá vencendo, mas não tive nenhuma surpresa com relação ao episódio de hoje. Nossa convidada é uma profissional muito especial, uma pessoa muito dedicada, extremamente compromissada, principalmente que ama o direito, né? Encontrou na advocacia, assim, um caminho, não é para redenção dela, mas para redenção da sociedade. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer, e ela representa isso muito bem, que gostar do direito não significa sentar e estar à disposição de como o sistema funciona, né? Criticar, quebrar a bolha, tentar fazer de um modo diferente, tentar aprimorá-lo. É isso que o direito precisa para continuar se desenvolvendo e sendo realmente essa ferramenta, né, de transigir a sociedade, de trazer justiça para aqueles que não têm. Então, nenhuma surpresa. Obrigado por você ter vindo aqui no Grito hoje. É uma satisfação ter te recebido e poder serrar a fileira contigo na advocacia, viu? Um abração. A honra é toda minha. Eu nem vou dormir essa noite, estou feliz com tantos elogios. Eu falo sério. Obrigada, gente. Meus queridos ouvintes do podcast, o GritoCast, e da Rádio 87,9. É isso mesmo. É isso mesmo, Impacto. Rádio Impacto 87,9. Estamos chegando ao fim aqui desse episódio magnífico com a doutora Rosane Lopes. Rosinha da Corrente do Bem e de tantos outros projetos. Futura ministra do STF, Lula, ó. Chegando aí, viu? Só chamar. Falei daqui 9 anos, mas eu tô disposta aí antes. Não é? Gente, eu agradeço, Rosinha, por esse momento espetacular que a gente teve aqui. Certeza que aqui a gente poderia rodar aí, fazer mais uns 3, 4 episódios tranquilamente. Eu que agradeço. Que você é uma pessoa de muito valor para a sociedade teoflotonense, com certeza. Né? E se entrar para política, certeza que... fora STF... Então, gostaria de agradecer Gustavo e Calil, toda a galera do Grito aí, e você, ouvinte do nosso debate aqui, da nossa conversa. Um forte abraço, siga as nossas redes sociais, o GritoCast, no Instagram, também no Spotify, no YouTube. Agradeço o pessoal que participou aqui conosco no YouTube. E sigam a gente. Facebook da rádio também, Rádio Impacto, FM 87,9. O Instagram da Rádio Impacto também. Rosinha, fala sua arroba, por gentileza, seu Instagram. Eita. Eu falo que, sinceramente... Eu acho que é Rosane, advogada Rosinha. Eu acho que é uma coisa eu vou colocar na descrição desse vídeo no YouTube. Vai estar na descrição, então sigam Rosinha, doutora Rosinha lá. E, gente, um forte abraço. E, Rosinha, volte sempre, tá bom? Eu agradeço muito, estarei à disposição sempre que precisarem, para qualquer outra situação também, além do Grito. E, gente, vocês estão fazendo um trabalho espetacular, que com certeza já vem fazendo muita diferença. Então, eu agradeço em nome da sociedade, porque isso é muito importante. É uma questão, assim, todos aqui trabalham. Ninguém está sendo remunerado para estar aqui, e tirar uma parte do seu tempo, isso é ser corrente do bem. Vocês é a coisa assim, tá aqui para poder levar conhecimento. Eu agradeço em nome de toda a sociedade, porque isso é muito valioso. E vocês são pessoas muito sérias, são pessoas que a população pode acreditar. Porque, infelizmente, a gente está vendo pessoas muito influencers. Aí você vê a pessoa que influencia. Tome muito cuidado com o que você ouve.
Porque muitas vezes a pessoa que tá te influenciando, ela não sabe nem do que ela tá falando. E isso aí é muito triste pra sociedade. E esse pessoal aqui, gente, o Grito, vocês podem confiar, porque eles são de verdade. E a gente precisa de mais pessoas de verdade pra falar, pra orientar a sociedade, pra influenciar de fato. E o meu muito obrigada aí, muito obrigado pela sociedade. E que Deus abençoe vocês por estarem disponibilizando. Todo mundo aqui é muito ocupado, todas as famílias, essa situação. E não é fácil, óbvio que não é. E já são, óbvio, elos do bem, porque todo mundo que faz o bem, gente, ele é um elo. E é assim que a gente faz. Se você quer ser melhor, faça algo bom. Seja um elo também. Vem ajudar o pessoal. Tem muitas causas aí. Aí eu vou depois passar para eles algumas questões. E vamos viralizar o bem e a verdade. E aqui com o Grito, vocês podem ter certeza que vai ser sempre a verdade. Legal. Maravilha, gente. Obrigada mesmo. Gratidão, Rosinha. Forte abraço, pessoal. Até mais. Até mais.